Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, paz de Cristo para quem está nos assistindo. Estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast Restaurando Vidas, o melhor podcast da Igreja Assembleia de Deus Central de Nova Iguaçu. É verdade. Estamos aqui hoje com o nosso convidado mais especial, Rafael. Efeitos especiais. Presbítero Rafael Christian. Estamos aqui também com a Alice, que vai também nos ajudar na entrevista de hoje. E já vai deixando aquele like, tá? Já vai curtindo, já vai compartilhando o vídeo para dar aquela moral pro canal, beleza? E aí, Alice, dá um oizinho pra galera também. Oi, gente, tudo bom? E, Rafa, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Paz do Senhor para todo mundo que está nos ouvindo. Que Deus abençoe você, sua família. Tiago, Alicia, é muito bom estar aqui com vocês Muito hoje, bom. trocar essa ideia, trocar esse papo. Acredito que vai ser. Só vai ser assim muito pra eu conversar com o proveitoso. Rafa. Pra gente ter um tempinho pra parar um pouquinho. Não, mentira. A gente conversa assim, para de mentira. Mas é muito bom estar aqui. Acho que vai ser muito proveitoso o papo. Então, Rafa, pra gente começar, assim, vamos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como que você soube desse teu chamado, né, para essa via missionária? Porque a gente, entrevistando até o pastor Ed na semana passada, ele também falou isso. Que não é qualquer um. Não é para qualquer um, né? Ah, eu quero ser missionário. Vou lá. Não é bem assim, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência. Como é que você sentiu esse chamado para ser missionário? E como é que a tua família reagiu também, né? Quando você Sim. quis engajar nesse propósito. Legal. Eu até falei para Alicia aqui antes no papo. Falei, ó, pode ser que eu me estenda um pouquinho nessa pergunta Não, aqui. vai. Porque... Até meia-noite tamo aí. É isso aí, foi um processo bem longo. Mas eu gostaria de falar assim, eu não vou dar todos os detalhes também, porque senão vai ser um podcast só do chamado. E a gente não vai ter as outras perguntas. Mas eu acredito que seja importante eu dar um pouco de detalhes assim, porque talvez alguém se identifique assistindo, né? É, verdade. E porque... Mas também ao mesmo tempo, não precisa falar assim, se Deus não falou comigo igual falou com o Rafael, ou não tratou comigo igual o Rafael, então eu não sou chamado. Porque assim, a gente vê na Bíblia que o Senhor, ele chamou pessoas diferentes. Tem formas De diferentes forma de falar com diferente, as exatamente. E Ezequiel foi o... Ele viu o céu se abrindo, né? Quando ele estava no meio dos cativos, ele teve a visão do Senhor, ele foi chamado. Moisés, ele viu essa sarça ardente. Então, sim, cada um tem o seu chamado. Os próprios discípulos, Jesus não chegou da mesma forma para eles, né? Jesus chegou para Pedro quando ele estava no barco, chegou para Mateus quando ele estava trabalhando, né? Como publicano. Então, assim, mas eu acredito que seja importante eu falar um pouquinho de como foi, porque comigo, assim, não foi, tipo... uma vez só específica, assim, que o senhor falou. Acredito que foi um processo, assim, de algo que também foi semeado na minha vida, né? Através da vida da minha avó. Começou aí. Minha avó foi quem me apresentou a Jesus, sabe? Quem me levou ao evangelho. E quando criança, assim, quando eu tinha uns 9, 10 anos, assim, um pouco antes, talvez, a gente ia pra igreja. E a minha avó sempre nos ensinou a ofertar em missões. Na nossa igreja lá tinha um envelope em Campinas, né? Eu sou de Campinas, São Paulo. O sotaque dá pra entregar. Lá em Campinas a gente tinha um envelope específico para oferta de missões. Então a minha avó, uma vez por mês, ela entregava pra gente, né, oferta missionária, 5, 10 reais para mim e pro meu irmão. A gente colocava no nosso envelope. Durante a semana, ela entregava na segunda-feira já. Então durante a semana a gente ficava com aquele envelopezinho para no domingo a gente entregar no culto. E eu lembro, sabe, sem ninguém me instruir, assim, eu creio que foi algo do Espírito Santo mesmo, né? Mesmo criança ali, né? Eu lembro que eu pegava aquele envelope, eu virava atrás assim, e tinha as fotos dos missionários no envelope, né? Eram Igual 6... que a gente recebe da palavra viva. Isso. Aí tinha 6 ou 8 famílias ali atrás da foto. Então eles estavam na Argentina, Vale do Jequitinhonha, na África do Sul, uma família. Então eu olhava ali assim, e eu lembro que aí minha avó também me ensinou a orar, né? Então eu ia lá, ia no quarto, fechava a porta, eu pegava aquele envelopezinho, eu tava fazendo minha oraçãozinha igual uma criança mesmo, né? E aí eu começava a orar por cada uma daquelas famílias, assim, colocava as mãozinhas assim, eu lembro. E eu falava assim, Senhor, abençoa Fulano. essa família, que não falte comida, né? Sempre fui gordinho, então eu sempre pensava, Tipo assim, não falta comida pra que eles. eu não passe fome. Principalmente, que não falte comida, eu orava assim. E no final da oração, eu falava assim, e se um dia o Senhor quiser, eu posso ser um missionário. Eu falava, se um dia o Senhor estiver precisando de um missionário, eu posso ser. E aquela oração assim, bem inocente, sem imaginar nada do que aconteceria. Nada do que aconteceria. Posso ser um missionáriozinho. Exatamente. E começou assim. Aí eu continuei indo pra igreja. Aos 11 anos eu aceitei a Jesus, né? Também minha avó me conduziu a Cristo, né? Eu tava lá na igreja e pela primeira vez senti a presença de Deus. Eu fiquei assim...
A primeira vez que eu tava chorando de alegria, assim, nossa, não é porque minha mãe me bateu, eu tô chorando. Tô chorando, dá pra chorar de alegria, eu senti algo muito bom, assim. Aí minha avó chegou e falou, filho, o que que foi? Eu falei, não sei, vó, eu tô muito feliz. Você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero, eu nem sabia o que era aceitar Jesus, mas fui lá, aceitei. E depois daquele dia eu Melhor virei. aceitar. Virei oficialmente crente, né? E assim, depois eu comecei, como adolescente, me envolver muito na igreja. Assim. Ela é sua avó por parte de pai ou de mãe? Parte de mãe. Parte de mãe, sim. é. E aí, Iracema, a minha avó, é muito engraçada, velho. Um dia, se pegar um podcast com ela. Eu imagino que sua mãe como é é o nome dela? engraçada. Iracema. Dona Iracema, queremos você aqui. Ela é engraçada. 6 horas de podcast e fica. E assunto. Assunto bom ainda. Mas, enfim, aí ela. Tem história me pra levou. contar. Tem história. Aí eu fui. Comecei a me envolver, comecei a fazer amigos na igreja, né? Os adolescentes da minha igreja eram muito engajados, assim. Tipo, a gente tinha uma liderança bem legal. Engajava bastante a gente. A gente visitava bastante igreja também de sábado, assim. Pra cantar e tal. Então a gente comecei a me envolver, fazer amizade. E assim, eu tinha um desejo de fazer alguma coisa pra Deus, assim, mas eu não sabia como, sabe? Tipo, mano, eu quero fazer alguma coisa pra Deus. E eu, assim, não tinha nenhum talento, assim. Eu lembro a primeira vez que me deram a oportunidade pra testemunhar, eu botei o microfone aqui perto, assim, ó, e falei, assim, de cabeça baixa. No final, os irmãos falaram assim, que bênção, mas qual que era o testemunho mesmo? Que ninguém entendeu. Ninguém entendeu nada, sabe? Eu tinha muita vergonha de falar em público. Cantar, então, misericórdia. Nunca aprendi a tocar nada. Tentei tocar violão, tentei... Uma vez toquei baixo que faltou o baixista, tentei, mas eu ficava assim, dom, dom, dom. Enfim, tentei de tudo, assim, mas eu não tinha nenhum talento, assim, pra oferecer pra Deus. Eu pensava, né? Assim, cara, eu não tenho nada pra oferecer, mas eu queria, eu tava lá. Lembro até que em um culto de adolescentes, na igreja, um irmão pregou sobre ser usado por Deus, sobre viver os sonhos de Deus, assim. E assim, tinha uns 20 adolescentes no culto, assim. O culto de adolescentes era mais a gente, assim. Eu falei assim, quem quer viver os sonhos de Deus aqui, vem aqui na frente. E, tipo, só eu fui lá. Tipo, daqueles 20 adolescentes, assim. Lembro que eu fui lá sozinho, assim. Tipo assim, então, pelo menos uma coisa eu tinha disposição, assim. Acho que é o mais importante. Então, assim, Vontade. e a gente era em 4 melhores amigos, assim, na igreja. A gente era muito amigo, assim, tipo, muito forte, assim, sabe? Tipo assim, tinha um menino nosso que ele tinha assim, um ímpeto pra liderar, assim, já desde novinho, assim, muito bom. Ele era nosso líder, assim, tipo, já do grupo de louvor de adolescentes. Ele, quando pegava o microfone, pregava a palavra de Deus, já era super desenrolado. Desenrolado, igual fala aqui no Rio, né? Tinha um outro que cantava super bem, nós éramos 4 amigos, então tinha um outro que cantava super bem, o outro que tocava guitarra pra caramba, e tinha eu lá no meio, tipo, participando. Ô, tudo bom? Tudo. O conjunto tava pronto. Exatamente. Mas assim, eu sempre quis, sabe, fazer alguma coisa pra Deus. E aí foi que eu acho que a virada de chave na minha vida, assim, pro chamado, foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu acho isso muito importante, a gente precisa falar isso. A gente, como Assembleia de Deus, pentecostais, né, a nossa denominação, assim, foi a virada de chave. Tipo assim, Você tinha qual idade? 17 anos, 17 anos, foi no ano de 2014. Isso, foi em julho de 2014, então foi antes de fazer 18. Em 2014 eu iria fazer 18. Então, assim, quando eu fui batizado no Espírito Santo, assim, começou, assim, tipo, esse ímpeto de... E é realmente que fala Atos 1:8, né? Vocês receberão poder e vocês serão as minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, muito mais do que sentir a presença de Deus de uma forma diferente, muito mais do que falar em outras línguas, foi tipo... Cara, eu acho que eu preciso compartilhar o evangelho, sabe? Foi confirmação. Exatamente. E o batismo no Espírito Santo é essa capacidade sobrenatural, né? Essa autoridade que o Espírito Santo nos dá, que não vem da gente. O ser humano não tem esse ímpeto, essa autoridade, né? Porque pregar o evangelho é muito mais do que ter uma boa oratória, né? Não se trata disso, se trata do poder do Espírito Santo. Então foi aí eu comecei a me envolver no evangelismo da igreja. Esses amigos, assim, e outra galera, a gente começou a organizar um grupo de evangelismo na nossa igreja dos jovens. A gente saía aos sábados. O evangelismo era meio pai, assim, né? Tipo assim, a gente, tipo, fazia umas coisas bem loucas, assim, tipo, botava o Michael Jackson, botava o Bob Marley, botava eu de Cristiano Ronaldo. Tem tudo a ver, né? Tem noção? Boa. E Genial. depois botava assim, Jesus, aí falava assim, nenhum deles morreu por você, Jesus morreu por você. Tipo assim, eram umas coisas assim. Agora eu peguei Vocês o... ficavam- Pegou. Vocês eram, tipo... Não, Eu tava tentando fazer um gancho aqui. Não, Como é que o Michael Jackson Tipo, Na nossa O cabeça, receita era Jesus! e na nossa cabeça a gente tava, tipo... Na nossa cabeça a gente tava arrasando, sabe, assim? Não, mas... E a gente tinha esse desejo de fazer alguma coisa, a gente só não sabia como. Mas era o que as ferramentas que vocês Exatamente. pensaram na época, né? A gente pensou. E aí a gente começou a se envolver com o evangelismo. Aí a nossa igreja sede lá é bem grande também em Campinas. Eles tinham um evangelismo com morador de rua à noite, nos sábados à noite. Então a gente começou a se envolver. E assim foi aí que meu coração queimou. Foi nesses evangelismos assim. A gente passava a madrugada na rua, gente.
Assim, a gente passava a madrugada, trocava ideia, a gente levava quentinha, né? Eu fiz Os isso moradores de quando eu rua. era da igreja católica também. Isso Entregar comida é muito legal. E, pra tipo assim, você que já morador de teve rua. essa experiência, você vai vou saber que, fazer tipo isso aí assim, também. a comida é o que menos importa pra eles. É verdade. Eles pegavam. Tinha uns que nem aceitavam. É. Eles Não falavam aceitavam, assim, eles queriam conversar, aí a gente pode Isso. Acho que a rezar por solidão era o você. problema. Aí eles falavam assim, pode sim. Exatamente. É. Então, tipo assim, ele pegava quentinha assim, eles colocavam do lado assim, e, tipo, mano, queriam ser ouvidos. Porque são pessoas que são invisíveis, cara. Querendo ou não, a gente tá na correria do dia, a gente passa no centro, a gente não olha pra elas, a gente não dá o bom dia. Então, é como se não tivesse ninguém ali, né? É verdade. Então, ter alguém pra ouvir eles, né? Então era muito legal. E aí foi que o meu coração começou a queimar, assim. Mas até então, eu tô falando bastante aqui, mas é o que eu disse. Não, é o contexto. É o processo, é o É, processo. Tem que ter. Até então eu não tinha recebido um chamado, assim, do Senhor. Não é igual o Você Paulo, né? gostava? Aparece uma luz brilhante. É. Pô, porque Era algo persegue, que te, assim, era algo que te Ainda chamava não, ainda atenção, não, é. mas Isso, não... tipo, O dele foi rápido. o né? dele foi tinha esse desejo, assim, mas ainda não tinha, sabe, uma ordem específica de Isso Deus, aí. assim, pra minha vida. Não era uma coisa concreta. Exato. E aí eu fui num culto no lar, assim, tipo, devocional, que os jovens aqui da igreja fazem. Era de jovens também, assim, a gente tava lá. Você é jovem, queremos você lá. Também. Vamos Queremos participar lá. dos devocionais. E aí, ele tava pregando, um jovem tava pregando e tudo mais. E de repente, esse jovem, o Senhor usou ele pra entregar uma profecia pra uma menina. Ele foi lá e falou algumas coisas sobre a vida dela e tal. E, cara, quando o jovem fez isso, o pregador fez isso, na casa, a gente tava numa sala apertada ali assim. Aí eu só abaixei a cabeça assim e falei em pensamento com Deus. Falei, nossa, o Senhor nunca falou assim comigo, né, Deus? Quando eu terminei de verbalizar essa frase na minha mente, o rapaz colocou a mão no meu ombro aqui e falou assim: Você falou que Deus nunca falou com você assim? Caraca. Foi tipo, falei, uau. Falei, então levanta que eu vou profetizar, ele falou. E naquele momento ele começou a falar, ó, eu vejo você pregando em hospitais, nas ruas, em presídios, e tipo, tudo isso já aconteceu. Ele falou assim, eu vejo você indo pra 4 continentes. E aí, tipo, cara, o mais longe que eu tinha ido até a cidade era Limeira, sei lá quantos quilômetros de Campinas, sabe? Eu não tinha ido pra lugar nenhum. Então, tipo, pra mim aquilo, quando eu saí contando pros meus amigos, todo mundo deu risada, sabe? Ah, não, para. 4 continentes. Tá bom, Cristiano. Não, tá bom. É igual o José, né? Contando um sonho pros irmãos, né? Exatamente, tipo assim. Então, tipo assim, nem eu acreditava direito naquilo, sabe? Mas eu guardei aquela palavra. E assim, aí ele começou a colocar, ó, o Senhor tá te revestindo agora com a armadura dele, sabe? Que tá em Efésios 6 e tudo mais. E foi a primeira vez que aquilo assim, eu falei, nossa, será que eu acho que eu tenho um chamado, sabe? Eu acho que É um jeito pra ele. eu acho que, sabe, Deus olhou pra mim, assim. E aí, depois disso eu comecei a me envolver e tudo mais, continuei envolvido com o evangelismo e tudo mais. E aí, foi que num culto, não, minto, aí eu, até então eu não tinha entrado no Castelo do Rei ainda, né? Pra quem Isso não... foi antes, né? Isso foi antes, Ah. tudo isso antes do Castelo do Rei. Pra quem não me conhece, né, eu sou do Castelo do Rei, mesmo projeto que o Pastor Ezas comentou aqui no último podcast. Já fazem 9 anos. Eu estou nesse projeto. Até então eu não tinha entrado. E aí, uma amiga que eu conheci nesse evangelismo da sede, uma amiga da sede, que eu era de uma congregação, ela falou assim: não, tem um projeto que você vai se amarrar e tal. Não, você precisa ir. Não sei. E eu falei, beleza. E ela me pagou a inscrição do treinamento do castelo, né? E eu fui. Fui assim, com a cara e a coragem, não conhecia ninguém. Eu pensei que o castelo era da sua igreja. Não era da sua igreja, ele Não. era de outra igreja. Era do mesmo ministério, né? Imagina o Ministério Sim. Restaurando Vida, só Sim. que é que Campinas é muito grande, assim, o Ministério Belém, que eu sou parte. Na época que eu tava lá, era a sede, mais 190 congregações. Então Imagina. tava em uma das congregações. Tava em algumas, várias, tava na sede, tava em várias congregações, mas assim, não chegava tanto pra gente, né? Eu conheci através dessa amiga, né? Da sede, mas tipo, não chegava tanto pra gente. Depois que eu entrei no castelo, aí eu levei Aí o que você Castelo do Rei pra minha conheceu melhor. igreja, levei o castelo pra minha igreja e tudo mais, mas até então não tinha. E ela pagou, eu fui, entrei no castelo. E aí, já eu tava com um mês mais ou menos só no Castelo do Rei, assim, tava super apaixonado e tal, tava super, sabe, nossa, que legal, gostei demais. E aí, a gente foi num culto, lá na sede, tinha um culto de segunda-feira que chamava Papo Reto. Nesse culto... Então, só um pequeno parênteses. Aham. Então, primeira etapa, você teve o chamado, Uhum, né? Desde sim. criança. Teve a preparação também, né? Isso, a preparação. segunda- Isso, a preparação vai entrar agora ainda, Isso. tipo. Porque ainda eu acho que eu E não. ainda não é
O chamado em si. Não é a missão em si. Isso, né? exato. Por isso que é importante a gente compartilhar todo esse processo, porque às vezes É a o contexto, pessoa. dá pra galera entender. Né? A gente também é dessa geração fast food, né? A gente quer tudo rápido. Tudo rápido. Não, né? Deus me chamou hoje, no outro dia eu tô, sabe? É. E eu Banda tava. larga, né? Tudo rápido. Outro dia eu tô na África. Exatamente. Não é assim, sabe? Então foi um processo, foi um processo longo, assim. Pode ser que com algumas pessoas Deus tenha pressa, não tem nenhum problema. Até mais rápido, Exatamente, seja mais rápido. Mas o normal, o que acontece com mais frequência é isso. Exatamente. Né? O chamado, tem a preparação. E pode alguém se identificar com isso, né? Sim. Mas, então, aí eu fui pra esse culto, já tava no Castelo um mês só e tal. Já tinha o quê? Uns 18? Eu tinha 18 anos nessa época. 2015, exatamente. 2015. 18 anos e ia fazer 19. Nesse ano. E aí a gente tava lá, nesse culto de segunda-feira, iam só jovem e adolescente. E assim, iam jovens do todo o campo. Eu falei, tinha 190 congregações. Então, por segunda-feira dava 1.500 jovens e adolescentes. Então era muita gente, assim. E aí tava eu lá, né? Então a gente ia, a gente gostava muito. Ia uns pregadores, assim, a gente gostava. Era um culto bem avivado, sabe? Bem legal. E nesse dia eu tava meio cansado, sei lá por quê. Eu tava fazendo faculdade essa época. Aí eu sentei lá tem as pilastras, assim, né? A igreja é bem grande, então, porque tem a galeria, como aqui. Eu sentei assim, desse jeito, atrás da pilastra, não dava pro pregador me ver. E fiquei assistindo na televisão, assim. Eu tava assistindo na televisão e me abaixei, assim, e coloquei uma touca ainda, que eu tava de blusa, assim, de frio. Camuflado, né? Camuflado, eu tava assim, olhando pra TV. Eu lembro que a pregação dele o tema era BBB, Deus tá de olho em você. Era essa, assim, Deus tá te vendo, sabe? Tipo assim, Deus vai te pegar, não adianta se esconder. E eu tava lá assim, e aí ele saiu do púlpito, a igreja grande veio. E eu tava, tipo, lá na terceira fileira. Você assim na pilastra? Eu atrás, tipo, na terceira fileira do fundo, assim. Ele veio caminhando, assim, Aí ele chegou na minha fileira, assim. Aí quando ele veio caminhando, eu falei, brincando com quem tava do meu lado, assim. Falei, deixa eu levantar, né? Vai que é aqui, né? Eu fui lá, tirei, assim, a touca. Falei, vai que ele vai entregar pra mim, né? Tipo, brincando, assim. Achou... Ele falou assim, você aí que tava dormindo. Ele falou... Caraca! Pensou que eu tava dormindo, mas eu não tava, né? Aí eu falei, você mesmo, tá de cinza aí. E aí ele começou a falar. E aí que entrou o que o Thiago falou da preparação. Ele falou assim, nos próximos 3 anos, ele falou, foi muito específico, nos próximos 3 anos, o Senhor vai te levantar para o ministério. O Senhor vai começar a te preparar para o ministério e vai te levar para lugares que você não imagina. E começou a falar isso e entregou muitas outras coisas, né? Promessas sobre a minha família e tudo mais. Falou, enquanto você tá cumprindo o seu propósito, o Senhor vai estar cuidando da sua família e tudo mais. Então eu tomei aquela palavra, assim, foi muito forte, assim. E aí, nessa época, como eu disse, eu tava fazendo faculdade. Eu fazia engenharia mecânica, 100% de bolsa, né? Tipo assim, eu estava super feliz, fiz pelo Enem, né? Tava super feliz, a família toda feliz, assim. Mas simplesmente esse desejo morreu no meu coração depois desse dia. Falei, cara, sabe quando eu ia pra faculdade arrastado, assim, falei, mano, não é mais pra eu estar aqui, velho. Eu falei assim, o que eu vou fazer nos próximos 3 anos? Porque o pastor falou, Deus falou através do pastor nos próximos 3 anos. O que eu vou fazer? E aí, eu falei assim, não, eu vou trancar a faculdade, eu vou fazer um curso de teologia. Eu pensei, não, já tá tudo certo, vou entrar e tal. Mas ao mesmo tempo eu tava orando, falando, Senhor, o que é nos próximos 3 anos? O que é? E guardei isso, não contei pra ninguém, até porque minha mãe na época não era crente, né? Então, como que eu vou chegar pra ela e falar assim, mãe? Então, vou trancar a faculdade. Vou trancar e vou... É difícil, É muito difícil, né? E ela que tinha muito orgulho, assim, disso, né? Então eu falei, não vou falar nada, não vou compartilhar nada. Fiquei inquieto, orando, falando, Deus, o que é isso? O que é isso? Aí em novembro, isso foi mais ou menos em julho de 2015. Em novembro, um dos líderes do Castelo do Rei da época convidou 12 jovens para uma reunião. E eu era um desses 12. Dos jovens do Castelo do Rei. Ele falou assim, a gente tem um projeto novo, chama Impact, que é a escola. Nossa, eu ia perguntar disso. Falar, já tinha. Não tinha, nem existia o Impact. Nem existia o Impact. Você é dos primórdios. A gente é os pioneiros que eles falam. Já tinha o Pastor Êxodo, já nessa época? Já, o Pastor Êxodo, assim, ele é o fundador do castelo, né? No Brasil. E aí esse líder falou assim, eu quero convidar vocês pra esse projeto, o Impact. E tipo assim, ele começou a explicar o projeto. Nossa, meu coração começou a encher, assim. Isso. Meu olho começou a encher de lágrimas. Eu falei, cara, é isso. Ele falou assim, e no final da reunião, ele falou assim, eu esqueci de falar, mas esse é um projeto de 3 anos, ele falou. Aí você, justamente, bateu, né? Cara, muito assim, tipo assim, e é louco, tipo assim, porque esse pastor que entregou essa profecia, ele era do Paraná. Não conhecia, não tem Castelo do Rei no Paraná, ele nunca tinha ouvido falar de Castelo do Rei, não existia o Impact ainda de 3 anos. E aí quando o líder falou isso, é um projeto de 3 anos, nossa, aí foi Aí Deus falou, é isso que você vai ter nos próximos 3 anos, é aí que eu vou te preparar e tal. E aí eu saí de lá
sabe, convicto, assim. E aí foi um processo pra eu contar Mas pra aí minha você contou pra família. sua mãe, isso aí. Tipo, isso foi em novembro. E aí, tipo, terminou o você ficou semestre, tipo, terminou o semestre, e aí eu fiquei, ai. E agora? Aí minha mãe falava assim, Rafael, por que você não tá indo renovar sua matrícula? Aí eu, ai. e eu com aquele medo de contar pra ela e E ela ainda não tal. tinha aceitado Jesus, né? Ainda não, minha mãe não era cristã nessa época. Ela aceitou Jesus recentemente, É, foi ano sim. Ah, passado. é bem recente? Ano Eu passado. pensei que tinha mais tempo. Esse foi um cumprimento de uma das promessas de Deus na minha vida, né? Ele salvar a minha mãe, agora ela é mais crente que eu já, minha mãe. Minha mãe Ih, é, é do coque, né? é uma benção, é uma benção. É, então, o que eu tava falando? De contar pra família. Isso, contar pra família, como é né? que foi? E aí, nesse meio tempo, em janeiro do próximo ano, 2016, eu tinha uma viagem, minha primeira viagem missionária. Já tava marcado. Fora, já. tava marcado pra ser em Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha. Hum. É um lugar bem carente, assim, também, assim, eu fui muito impactado lá. E eu lembro, assim, que nesse dia, eu não tinha contado pra ninguém ainda. No dia da viagem, eu sentei na sala, assim, tava com a minha mochilinha, minha mala, e eu comecei a chorar muito forte. Eu comecei a chorar, minha mãe tava trabalhando, só minha avó tava em casa. E aí minha avó se aproximou de mim, assim, ela falou assim, Rafael, por que você tá chorando? Eu disse, não, avó, não é nada. Ela falou assim, você tá chorando porque não é só uma viagem que você vai fazer, né? É algo pra vida toda, ela falou. Caramba. E eu falei assim, aí avó, é por isso, como você sabe? Ela, não, eu sei. Eu falei assim, mas eu tô Deus com... me falou É. em sonho. Eu falei, mas eu tô com medo de contar pra mãe e tal. Ela falou, não, eu vou te ajudar e tal. E aí... eu fui pra viagem missionária, aí... Nossa, meu coração ficou ardendo, isso. assim. Nossa, é isso, minha primeira viagem missionária foi super legal. Quando eu voltei, assim, aí já tava na hora de... data limite pra renovar a matrícula, né? Aí não tinha pra onde Não escapar, tinha pra né? onde escapar, assim. Aí eu fui pro culto de domingo, ainda não tinha falado com a minha mãe, era a última semana. E aí um pregador, um pastor foi lá e pregou, ele falou assim, ó, tem alguém aqui nessa noite que precisa tomar uma decisão essa semana. Falou assim, e ele pregou ainda em Ezequiel 47. Imersos. Ele pregou sobre isso, Então, foi o tema da festividade aqui. Ele pregou isso, ele falou assim, ó, e assim, até agora você já caminhou até a água até o joelho, até onde dá pra caminhar com os seus pés, mas agora o Senhor tá te chamando pro sobrenatural, onde os teus pés não conseguem um rio sentir. que não se podia atravessar. Exatamente. Então você vai ser levado pelos rios do Senhor daqui pra frente. E o Senhor tá te dizendo, ele fala assim, o Senhor tá te dizendo, pode tomar a decisão que eu tô contigo nessa, sabe? Eu não vou te deixar, toma a decisão. Aí eu falei, não, é comigo, velho. Eu tomei aquela palavra, tava lá assim, chorando lá. É comigo. Você chorando, né? Também. Também não é muito. Não é uma Nada de novidade, novo. É né? verdade, né? Já era assim. Eu tá? sou. Por isso que Jeremias é meu profeta favorito do Antigo Testamento. O chorão, né? Eu sou. É o chorão. Mas enfim. Lamentações de Rafael. Aí foi isso. Só que ainda assim, eu ainda Mas você ainda não tinha contado. Ainda não. Ainda não. Aí eu falei, essa semana eu vou contar, mas Depois disso eu tava com medo, gente. Tava com muita. Minha mãe é brava, assim. Brasileiro deixa tudo pra última hora, né, cara? Deixa, não, eu tava assim, com medo. Aí fui jogar basquete com os amigos, nessa época eu jogava basquete, fui jogar basquete. Quando eu voltei, minha avó já tinha armado tudo. Aí eu cheguei, minha mãe tava no quarto, chorando já. Ih, Caramba. Assim, vai lá falar com sua mãe. Minha avó falou. ela já tinha preparado o Deu um terreno. empurrão, né? assim, ó, sabe? E aí eu fui. O que foi, Rafael? O que você tem pra me contar? Sua avó não quer falar o que é. Chorando já, eu. Você foi preso! Você que virou traficante! Ele lá. Aí eu contei, né? Nossa, aí minha mãe Ela chorou mais. Nossa, chorou mais ainda. Chorou mais. Muito, muito, muito. E a primeira coisa quando eu contei tudo, ela falou assim, isso a faculdade. Porque era um sonho, assim, da família, né? Tipo, ser o Sim. primeiro a se formar numa faculdade da família. Então era meio... todo mundo tava colocando todas as fichas em mim, assim, né? Você. Mas Deus também tava colocando as fichas em mim. Aí Isso que é você bota importante. na balança, não dá nem pra Exatamente, comparar. sabe? Então, tipo, Deus tinha algum plano pra minha vida também. Então eu não podia... Mas ela entendeu? Não, no começo não. Então foi muito difícil, assim, O processo também, né? pra minha mãe foi um processo muito difícil, assim. Então eu Tem ideia de pegava quanto tempo demorou, assim? mais ou menos Alguns uns 2, 3 anos. Porque, Praticamente todo É, ímpar. o todo tempo, ímpar, o tempo de exatamente. preparação. Né? Não, assim, ela pensava ainda, sabe? Durante o processo, Que ainda você ia ela voltar pensava atrás, que ia né? voltar Ah. atrás, exatamente. Falava assim, não, quando você terminar isso aí, você vem pra casa e Ela tal. achou que ia ser só fogo de palha, né? Sei lá, Exatamente, Mas assim, e durante esse processo, mas também Deus foi trabalhando no coração dela. Também, né? E assim, ela foi vendo o respaldo, né? Eu falo, o respaldo de Deus, o cuidado de Deus na minha vida. Então, E foi vendo também que era o seu chamado também, exatamente. né? Então, tipo assim, durante esse tempo, assim, e assim, eu pegava ela chorando, sabe? Antes de sair de casa, tipo, isso eu falei pra ela em janeiro. Então, mas eu só saí de casa em junho, então foram 6 meses ainda morando com ela. E assim, chegar, ela tá lavando louça, eu olhar o olho dela, assim, ela em lágrimas, assim.
sabe? Que é Chorando. o Mas pior. depois vocês ainda tiveram mais conversas sobre isso? Bom, a gente foi conversando e tal, Tá. foi indo. E tipo assim, aí, último domingo, assim, que a gente tomou um café da manhã junto, assim, ela comendo, assim, o pão e chorando, assim. Então eu tenho essas imagens na minha mente, assim, foi muito duro pra mim. Não vou falar assim, foi fácil, não. Eu queria Você é deixar filho minha... único, Rafa? Não, tenho um irmão mais novo. Tem uma mais nova. Ah. Isso. Eu falei assim, não foi fácil, assim, não foi fácil eu deixar tudo, assim, falar assim, não, é tranquilo deixar. Não, foi muito É bom doloroso. também falar pra Meu quem tá assistindo avô, também, se tiver esse chamado, que exatamente. esteja preparado pra isso também, né? Esteja, mas tenha coragem Mas tem também. coragem, Tenha né? coragem, tenha. Deus nos dá a capacidade. Eu Isso sempre aí. falo que Deus, Ousadia, né? Deus ele Sim. completa tudo aquilo que falta na gente. Então, se falta coragem, Deus tem coragem. Se falta autoridade, Deus dá autoridade. O que falta em nós? Se falta amor, Deus dá amor, sabe? Então, foi muito difícil, foi muito assim. E assim, durante todo esse tempo, um ano, cada final de semana que eu ia pra casa assim, ela chorando ainda, sabe? A gente conversando. Meu avô também, que era vivo na época, que pra mim foi o meu pai, né? Tipo, eu chamava de pai. Meu avô, ele não era muito de falar, assim. Não era muito de expressar os sentimentos dele, assim. Mas ele falava assim, volta pra casa, filho. E se quebrava, sabe, assim. Sinto muito sua falta aqui, sabe? Ele falar isso, porque ele não era muito de se expressar assim, era muito forte, sabe? Eu era muito apegado com ele, né? Meu pai. Mas assim, depois isso mudou. Assim, como eu disse, o Senhor foi respaldando meu ministério, foi fazendo aquilo que só Ele pode fazer, né? Minha mãe foi vendo os milagres acontecendo na minha vida, todas as áreas, financeira também, porque minha família nunca teve condições de me apoiar, sabe? Falar assim, ó, a gente vai te enviar, a gente vai apoiar. Em Campinas também a igreja não apoiava financeiramente. Então, realmente foi Deus quem me sustentou através de pessoas. Então, minha mãe foi vendo isso, né? Foi vendo As tudo coisas isso, acontecendo. as coisas acontecendo. Então, quando eu terminei os 3 anos de IMPAC, né? E aí eu precisava falar pra ela, porque já no meu terceiro ano da escola missionária, eu vim aqui pro Rio. Passei parte do meu tempo de escola missionária aqui no Rio. E aí ela. E aí eu queria falar pra ela que quando terminar na escola eu ia voltar pro Rio, que eu queria voltar pra cá. Era isso que o senhor tava Ai. colocando no meu coração. Só que eu tava com medo. E aí eu falei assim, eu vou tomar coragem e vou falar com ela. Quando terminou, eu falei, mãe, eu preciso te falar uma coisa. Eu já sei o que você vai falar. Ela falou, eu já sei. Você vai voltar pro Rio de Janeiro, né? Eu falei, vou. Ela, não, já sei. Não tem como negar, Rafael. Ela falou, não tem como negar que isso é algo divino na sua vida, que é algo de Deus, não é algo seu. E Pensa. aí, hoje, minha mãe é a pessoa que mais me apoia no meu ministério. Não tenho do que falar, assim. É a pessoa que. Antes ela tinha esse orgulho de falar assim: nossa, meu filho, ele tem 100% de bolsa, ele faz engenharia mecânica. Falar pras amigas, sabe? Hoje, o orgulho dela é falar: meu filho é missionário. Meu filho tá lá no Rio de Janeiro. Ela mostrar foto, mostrar vídeo. Esse é o. A gente conseguiu mudar isso, sabe? E do meu avô, assim, antes dele falecer, ele nunca falou isso pra mim. Isso que também é muito tenso. Ele nunca falou isso pra mim. Ele nunca falou assim: eu tenho orgulho de você, sabe? Porque ele era difícil pra. É de se expressar, É, né? Esse essa pessoal geração mais velho, mais antiga, eles têm essa. eles mas no têm dia, essa dificuldade. ele tem. Mas no dia do velório dele, um amigo, né? Quando ele faleceu, você já tinha terminado o IMPA? Já tinha terminado o IMPA, que tinha acabado de terminar, assim. E ele foi na minha formatura. Foi um evento da minha formatura que um amigo me contou, né? Ele falou assim, um amigo chegou no dia do velório dele e falou assim, cara, eu nunca te falei isso, mas o seu avô, no dia da formatura sua, do IMPAC, ele chegou pra mim e falou assim, você conhece o Rafael? Aí falou assim, conheço, sou amigo dele, né? Sou um amigo muito próximo dele. Ele falou assim, não, eu só queria falar que eu tenho muito orgulho dele. E falou isso. Então, tipo assim, ele nunca falou isso pra mim, sabe? Mas sabia que ele antes de falecer, eu consegui também mudar isso na cabeça dele, Sim. sabe? Que era algo difícil pra ele. Ele também era cristão? Ele aceitou Jesus no leito já, né? No leito, De né? morte, era um coraçãozinho um pouquinho duro aí. Mas sempre teve esse contato com o evangelho, né? Enfim. Mas aí foi isso o meu chamado, assim, né? Basicamente. Então, Foi todo esse processo. foi todo né? esse processo, O pessoal assim. entender o contexto, né? É. É o. E com certeza, no meio do caminho, Sim. eu ainda resumi. Não, é claro. O senhor falou muitas outras vezes comigo, sabe? Muitas outras. Através de Confirmando, pessoas né? confirmando, através das escrituras. Acho que através da Bíblia foi as vezes que eu mais, assim, fui. É porque a promessa que Deus faz tá de acordo com a palavra. Exatamente. Não tem como, Então, quando eu lia os evangelhos, assim, eu via Jesus falando com os discípulos, Sim. parecia que Jesus tava Com falando você. comigo, sabe? Falando, cara, vem, sabe? Eu ficava assim, nossa, eu tenho que ir, sabe? Que, meu Exatamente. Deus. E assim, quando você entrou nesse mundo missionário pelo Castelo, que é um Foi. trabalho, pra quem não sabe, que é majoritariamente com criança, adolescente e tal. Sim. Você sempre gostou, Rafa, disso? Não. Ou você não se identificava? Porque Não. eu sempre vejo, às vezes eu tô conversando com os meninos do IMP, que eles falam, eu não gostava de criança. Não. E aí,
tipo assim, foi trabalhando. Virou o tio Rafa. Tio Rafa, é. E é bem difícil isso, porque, assim, normalmente a gente associa departamento infantil com mulher, né? Fala assim, as irmãs, as É tias... mais comum, as mais tias do comum. departamento infantil. Então, se eu falar assim, nossa, eu sempre fui apaixonado por criança, sempre fui apaixonado por adolescente, eu vou mentir. Porque é mentira, eu não tinha esse... Mas quando eu fui na capacitação do Castelo, tipo assim, eu não imaginava muito o que era, né? Eu fui meio sem saber, assim. E aí, eu fui, sabe, ouvindo, assim. E aí, tipo, na última palestra que eles deram, assim, eles fizeram um tempo de oração. E eu me ajoelhei, assim, no chão, né? Com o rosto no chão. E eu comecei a orar, chorar, sabe? Ver a necessidade realmente que há das crianças conhecerem a Jesus. E aí eu senti, assim, de uma forma que eu nunca tinha sentido antes, o Senhor falando comigo. Falando, foi pra isso que eu te chamei. E aí Caramba. quando ele falou, foi pra isso que eu te chamei, eu entendi que era muito mais além de missões. Eu já tinha recebido esse chamado, que eu falei pra vocês, né? Lá na casa. Mas ainda não sabia o público que eu deveria alcançar. Aí tinha que ser uma coisa mais específica, né? Isso, é. Então ele falou diretamente assim, foi pra isso que eu te chamei. E quando ele falou, eu entendi que era isso, crianças e adolescentes. E agora eu sou apaixonado, principalmente por adolescentes, mas por crianças também eu amo. Mas assim, adolescentes eu gosto muito, assim, de trabalhar e É porque são conversar. duas vertentes É, diferentes, a muito, abordagem é muito, abordagem diferente. Não dá pra diferente. usar a mesma E o técnica. adolescente, ele você consegue desenvolver Isso. mais, você já E eu posso consegue... liberar meu lado um pouco mais bobo, assim, com os adolescentes. exatamente. Tipo aqui, quando eu dava aula pros adolescentes, nossa, eles faziam festa. Eu já entrava na sala imitando o Cristiano Ronaldo. Era tipo assim. Isso veio desde... Desde aquela época. Desde aquela época. Agora a gente pegou o gancho. Aí, tipo, já fazia, a gente falava de anime, falava de tudo, mas falava da Bíblia, com certeza, falava sobre Jesus. Então, mas não foi assim, eu sempre, tipo, foi nesse momento assim, e eu comecei a ver a necessidade, vi como as crianças e os adolescentes são um campo muito mais fértil, a gente que trabalha com evangelismo, a gente sabe como o coração do adulto às vezes é mais peludo, é mais carrancudo, É mais duro. até por todas as dificuldades que ele já passou na vida, sabe? Tem mais uma bagagem. E assim, a Bíblia, ela não erra quando ela fala no livro de Provérbios que ensina a criança no caminho que se deve andar, né? Porque quando ela crescer, não se desviará dele. Então, às vezes a gente esquece de que, mano, tipo, ali, na infância, é que o caráter da criança é formado, que tudo isso, sabe? E que as crenças que ela vai levar pra vida toda são plantadas no corações dela, Nossa, né? sim. Então, o coração da criança é um coração muito fértil. Quando eu entendi isso, que o coração da criança é muito mais fértil, é muito mais aberto pro evangelho, e, cara, é aí. Vamos na raiz, sabe? Vamos evitar. E assim, compartilhar uma experiência rápida com vocês, que foi quando realmente, assim, de uma vez por todas a chave virou na minha mente o trabalho infantil. Foi quando eu tava na Colômbia, eu passei 3 meses lá, como missionário, e numa das vezes a gente saiu para fazer evangelismo, porque o nosso foco é crianças e adolescentes, mas a gente também faz evangelismo com adulto, né? E a gente saiu para um evangelismo com adultos, numa espécie de Cracolândia, assim, na Colômbia. Colômbia. Isso. Você estava em Bogotá ou... Em Armênia, que é na região do Quindío, eles falam, né? E aí a gente levou pão, lá faz muito frio, né, na Colômbia à noite. Durante o dia também, né? Mas principalmente à noite é muito frio. E aqui tá calor, né? Aqui tá, nossa. E aí. É o oposto. E aí a gente saiu pra esse evangelismo. A gente levou pão e chocolate quente, né? Porque é muito frio, como uma forma de chamar atenção ali. E a gente começou a conversar com aqueles. Eles viviam na rua, né? E tal, moravam na rua. E me chamou a atenção uma mulher. Ela chama Lady, né? Não sei se chamava, não sei se já fazem 5 anos, né? Em 2019. O nome dela era Lady. E aí, me impactou muito ver ela, porque o efeito da droga nela, eu acho que vocês já viram alguém assim. Tipo, que a pessoa já não tem mais controle motor, sabe? Sim. Ela tremia, os lábios dela, quando ela ia falar, batia, sabe? Tremia, assim. Então, o olhar dela era sempre vago, sabe? Então, ela não conseguia te encarar no olho, assim. Então, Quase The Walking Dead, né? isso, não, muito, assim, um cenário muito triste, sabe? Me impactou muito. E aí eu me aproximei dela pra conversar. E aí eu falei, oi, tudo bem? Como você chama? Ela falou, eu me apresentei e tal. E como estrangeiro isso é muito bom sempre. A pessoa sempre gosta de ouvir seu sotaque, assim. Sempre uma ferramenta muito boa, assim. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí na hora, assim, quando eu conversava com ela, eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, pergunta quantos anos ela tem. E aí eu falei, você me perdoa? Eu sei que é uma pergunta meio indelicada de fazer, né? Mas quantos anos você tem? Ela falou, tenho 25 anos. E aí, em seguida, Deus falou assim comigo. Agora pergunta quantos anos ela mora na rua. Eu falei assim, desculpa também te perguntar isso, mas há quanto tempo você mora na rua? Ela falou assim, 15 anos. Que isso? 25 menos 15 é? 10. Desde os 10 anos. E aí sabe o que Deus falou comigo na hora?
vocês chegaram atrasados. A droga chegou primeiro. O crime chegou primeiro. O abuso chegou primeiro. O diabo chegou primeiro. Então foi nesse momento que, tipo assim, eu falei assim, cara, a igreja precisa parar de chegar atrasado. A gente precisa parar de chegar atrasado. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele está extremamente comprometido em arruinar a vida das crianças, em destruir a vida das crianças. Foi sempre assim. Ele queria destruir a vida de Moisés, quando ele era um bebê. Quis destruir a vida de Jesus, quando ele era só um bebezinho. Teve que fugir, né? Os pais de Jesus. Satanás sempre quis destruir as crianças. Sempre. E hoje não é diferente. Então, desde esse dia, foi assim. O veredito final. Eu já tava 4 anos trabalhando com o Castelo, mas ainda a gente se questiona, será que é isso mesmo? Depois desse dia eu falei, não, Mas É esses isso. 4 anos ainda não era com crianças e adolescentes. era com criança Já e era, adolescente, já era Ah. com criança e adolescente, mas Só que sempre tem aquela dúvida. sempre de, tem a será dúvida, que eu vou sabe? trabalhar Será? com isso mesmo? E assim, deixa eu falar pra vocês que é sempre animador, eu vou mentir, sabe? Tem hora que você não quer. Trabalhar com criança é assim, É é muito difícil. bom, mas é difícil. Tem dia É que você muito fala, meu difícil. Deus, hoje eu não tô pra dinâmica, hoje eu não consigo, complicado. É. porque é uma atenção que, que pra aprender tem é dois que trabalham com diferente. crianças também. É uma atenção que pra aprender é diferente, você tem que ter mecanismos diferentes, diferente. linguagem diferente com ele, e tem dia que você também não tá. Sim, é cansativo É, demais, exatamente. assim, mas vale muito a pena. Vale. Então, se eu falar assim, todos os sábados eu saio assim com aquela animação, é mentira. Mas agora eu já tenho essa convicção. Eu tenho a convicção de que é pra isso que eu fui chamado e que a gente precisa parar de chegar atrasado. Isso, assim, ficou muito marcado na minha mente, sabe? Essa palavra Nossa, aí isso, foi nossa. E foi um algo tapa assim. na cara. E tipo assim, eu terminei Eu de ia sentar e chorar no meu foi o que eu fio. fiz, eu terminei de conversar com ela, foi a única pessoa que eu conversei nesse evangelismo, eu não tive mais estrutura. Eu fui totalmente destruído, assim, por essa palavra de Deus. Eu terminei de conversar com ela, segurei, contive os ânimos, depois simplesmente saí, assim. Então, nesse meio tempo, ainda teve, né, a história do relacionamento, né, que você vai Isso, contar pra gente aí. Você conheceu ela na formação. Conheci ela na formação. Mas só pra terminar, desculpa, só pra não, terminar fecha aí, fechar fecha o meu aí. pensamento, só pra falar da importância de terem homens no Sim. trabalho infantil, porque Sim. as crianças sentem muita falta da figura masculina, Paterna. né, paterna, né, principalmente no Brasil, né, essa semana a gente conversou a gente recebeu uma equipe de missionários aqui na igreja, né, e essa semana trabalhou com eles, 14 missionários de Oklahoma, e um deles, conversando na hora do almoço, assim, ele falou assim, nossa, eu tenho visto que muitas crianças aqui não têm a figura paterna, não tem um pai, né? E ele falou, isso é comum? Eu falei, é muito comum. Eu falei, eu não tive um pai, sabe? Eu falei pra ele, eu não conhecia o meu pai, não sei o nome do meu pai. Tipo assim, esse também não teve, sabe? Então, isso é muito comum. E ele falou assim, porque eu tenho sentido que Deus, ele tá me chamando assim pra ser essa figura paterna na vida dessas crianças. E assim, isso é muito importante, ter essa figura e assim, a gente vê a diferença de um dia que tem só menina na sala, como às vezes os meninos não respeitam, sabe, querem se impor, e de quando tem só uma figura, às vezes ele não tá falando nada, mas só dele estar ali, já tem um certo respeito e tudo mais, É assim mesmo. né? Então, só queria fechar com isso, sabe, eu nunca quis, assim, trabalhar com criança e adolescente, mas depois a gente enxergou essa É necessidade importante. e foi. Mas sobre a minha esposa, a Gabriela, assim, a gente se conheceu no ministério, na escola de missões, e ali eu vi que ela era uma mulher chamada por Deus, uma mulher de Deus, tinha muitos talentos, muito mais do que eu. Falei, ó, ela tem tudo que eu preciso. Fala, falta ali, ó. Que Pra falta em completar, mim né? é pra completar, exatamente. Então, Isso também foi no ela meio ganhou minha admiração antes, depois ela ganhou É meu amor. importante também, né? É. Você se alinhar com uma pessoa que tem os mesmos objetivos que você, que Sim. tem a Ou pelo menos que mesma... entenda, né? Isso, exatamente, que esteja disposta também E a caminhar a gente juntos. foi intencional, assim, a gente ficou perguntando, qual é o seu chamado, assim, né? Antes de se conhecendo, assim. A gente foi conversando, trocando aquela ideia, assim. E aí, o veredito final, assim, pra mim, assim, e pra ela também. Mas os dois sem saber, né? Foi numa viagem missionária no Paraguai, assim, que a gente tava lá no Paraguai, assim. E eu via ela trabalhando, assim, fala, cara, eu quero uma mulher que ame a Deus assim, que sirva ao Senhor dessa maneira. E aí ela também viu, não sei o que ela viu em mim, né, mas mas ela viu alguma coisa, o Senhor, na hora ali, o Senhor derramou uma graça especial sobre mim. Você orou Olha só, muito. olha só, olha só. Você Eu orei orou. muito, ela Essa orou um pergunta que a pouco. gente se faz, né? Não sei, mas Deus derramou um favor ali na hora e ela achou alguma graça aqui em mim. A gente acabou casando em 2020. Então, como eu disse ontem, nós fizemos 4 anos de anos. casado. Casado, Ontem, 4 anos. Caramba. Foi isso. Então, beleza. Bom, vamos aí. Como é que você vê, assim,
o nosso país, o nosso Brasil, dentro desse cenário de missões? Porque a gente vê muito pastor, né, que não, o Brasil vai ser um grande celeiro missionário, até pelo tamanho do país, né? E tem gente Pra pra isso. caramba pra trabalhar, né? E também eu acho que ele tem uma outra perspectiva, porque como ele viaja por muitos outros países, acho que tem como um parâmetro. Dá pra ter um ponto de vista dá melhor. pra comparar, É. né? E você acha que, assim, nós, como igreja, né? A gente tem cumprido nosso papel nessa área missionária? Dá pra melhorar? O que dá pra... Uhum. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Uma pergunta interessante. Por quê? Porque quando a gente fala do Brasil, a gente tá falando de um país continental. O Brasil Muito tem grande. muito grande. Cabe não sei quantas Europas aqui dentro, né? Tem Exatamente. um negócio assim. Então a gente recebeu aqui na semana passada, no último podcast, o Pastor Ezas, que vem de El Salvador, que é um país pulgarcito de América, igual eles Pequenininho, falam, é. né? Pequenininho, desse América tamanhozinho. Central. Eu acho que o Rio de Janeiro é maior que El Salvador, pra vocês terem então, noção. O acho estado que do Rio é maior. E é um estado pequeno, né? Se a gente for Exatamente. pegar o mapa, né? Mas aí você pega El Salvador, e é um dos países que mais enviam missionários no mundo. É um dos países que tem o Caramba. departamento de missões mais forte do mundo, pra vocês terem noção. Então, se a gente for sincero com a gente mesmo, é assim, ninguém melhor do que nós mesmos pra fazer uma crítica, né? Isso aí. É. A Ninguém gente melhor. pode, né? Exatamente. Vamos ser cancelados, né? Exatamente. A igreja deve se autoavaliar, né, e ver onde a gente pode melhorar. Se a gente for se a gente for sincero, era para o Brasil ser uma potência mundial Nesse campo, a né? nível de missões. Com certeza o Brasil faz bastante missões, envia bastante missionários, até pela quantidade de gente, como você falou, né? Seria até ruim, mas eu acho que poderia ser mais. Poderia ser muito mais. Poderia não, deveria, eu vou dizer assim, deveria. Se nós formos colocar por escala, a gente deveria enviar muito mais missionários. E assim, o fenômeno que a gente enxerga no Brasil é também de muitas igrejas, e a gente, assim, com todo amor e respeito, né, a gente vai falar isso, Sim. mas algumas igrejas de forma irresponsável, que fala, pode ir, missionário. Graças a Deus não é um exemplo da nossa igreja. A nossa igreja aqui é uma igreja que é fiel na oferta missionária, que apoia muitos missionários, além de apoiar a Associação Palavra Viva, apoia missionários pessoalmente, adota projetos desses missionários e apoiam ele. Mas tem muitas igrejas que enviam seus missionários e não sustentam. Larga o cara lá. Abandonam no campo, e aí eles têm que voltar para casa, ou têm que passar por muitas dificuldades que eles não precisariam passar, até porque às vezes a gente acaba romantizando de uma forma errada o campo missionário, que o missionário tem que sofrer, que o missionário tem que ver uma vida sofrida. Não necessariamente. Pode ser que sim. Pode ser que sim, na maioria das vezes é. Mas se a igreja tem condições para abençoar a vida desse missionário, para que ele possa cumprir todo o potencial que ele tem, por que a igreja não pode fazer isso? Sabe? Verdade. Por que é muito mais importante ter uma estrutura legal do que, enquanto isso, o missionário tá no campo lá, reunido com 7 pessoas no chão, sabe? Então, eu acho que, assim... Dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar muito. E eu acho que a igreja brasileira não exerce 100% do potencial que ela tem para missões. E tem outro ponto também, né? Porque às vezes todo respeito, né? Tô julgando, não. Às vezes Isso aí é algo que eu aprendi aqui, né? Com todo o respeito do Rio de Janeiro. Com todo respeito. Depois você fala uma atrocidade. Não. Exatamente. Você agora. O carioca faz isso. Eu vejo algumas igrejas também doando cargo de missionário assim. Assim, eu conheço o pessoal. Não conheço, tá, gente? Não é na minha vida. Outra igreja. Aí teve alguma coisa lá que aí levaram todo mundo a missionário, pessoal lá. Nossa, muito legal. E aí, o que vocês estão fazendo agora, né? Vão pra algum lugar? Sim. Como assim? Pra algum lugar? Só pra ter o título, né? Eles só... tipo, missionária tal, missionário tal. Mas eles não saem, eles não... Sabe, não tem um trabalho evangelístico, não tem um... Então, isso é verdade, se banalizou, né? O termo missionário. Virou apóstolo, né? Agora todo mundo. Virou cargo eclesiástico da igreja, sabe? É o status, né? Só o status, Virou título. Mas ao mesmo tempo, assim, como vocês perguntaram, né? Tem muitas profecias, falaram, né? Tem muitas profecias acerca do Brasil ser um celeiro de missionários. Ao mesmo tempo que o cenário, assim, não é talvez o mais animador como deveria ser, eu continuo acreditando que o Brasil vai ser. Tem promessa de Deus. Eu continuo acreditando nisso, continuo acreditando num avivamento no Brasil, sabe? Uma chuva de Deus que vai cair nesse lugar, vai trazer uma colheita grande e que isso vai gerar missionários. Eu acredito, como o nosso pastor Paulo também sempre diz, eu acredito que o Brasil será uma potência de missões ainda e vai cumprir todo esse propósito, que a gente tem, esse potencial, na verdade, que a gente tem. Mas falta um pouquinho pra gente chegar lá ainda. E falta também bastante, talvez. Como você falou, né? Não é fácil a gente abrir mão da nossa vida. Porque ser missionário é isso. Tipo assim, eu convivo muito com vocês, eu vejo que vocês abrem mão de muita coisa, de fazer muita coisa.
que a gente, às vezes, assim, é normal, mas pra vocês têm que abdicar, porque vocês têm evangelismo, tem outra coisa pra fazer, tem uma viagem, acaba perdendo outras coisas aqui. Aí tem a família, né? Isso, Exatamente. É difícil abrir mão, assim, das nossas coisas. Você que já passou por isso, né? Você tem alguma mensagem pra pessoa que tá nessa... Tipo, ai, mas eu tenho as minhas coisas aqui, eu gosto tanto da minha faculdade, eu gosto tanto do meu emprego. Uhum. Não, sim, tem, com certeza. E assim, eu acho que antes, a igreja brasileira, ela é mais missionária do que missional também. A igreja brasileira precisa ser mais missional. Qual é a diferença entre os dois? Vou perguntar, eu vou explicar pra galera aí. A igreja ser missionária, uma igreja missionária é uma igreja que envia, uma igreja que apoia, uma igreja que envia recursos, sabe? Sim. Uma igreja que está envolvida, de certa forma, com missões. É uma igreja missionária. A nossa igreja é uma igreja missionária. Só que eu acho que a igreja, em geral, no Brasil, precisa ser mais missional. O que é ser missional? É se envolver na missão de sujar a mão. Então, Sim. nós somos aqui, plantados aqui no centro de Nova Iguaçu, isso quer dizer que nós somos parte da missão de Deus aqui. Como eu falei no culto quinta-feira, nossa igreja precisa ser luz para Nova Iguaçu. Então, a missão não é feita somente por aquele missionário que foi para a África, que foi para o Sertão, que foi para a Argentina, que foi para não sei aonde. A igreja ser missional é ela se envolver em missões onde ela está também, né? Até porque o ID é pra todos nós, né? Exatamente, é para todos nós. Agora, Não significa que eu vou com você lá pra não sei onde, mas eu tenho que fazer o meu papel também. sim. Agora, entrando na pergunta que você fez sobre aqueles que... Como que foi que você falou? Sobre sobreviver... Isso, né? Sobreviver os planos de Deus e tudo mais. Eu acho que o primeiro passo seria a gente começar a considerar viver os sonhos de Deus. Acho que a gente nem considera, na maioria das vezes, sabe? A gente planeja, o ser humano, ele planeja. Começou o ano, a gente fala, esse ano eu quero isso, esse ano eu quero aquilo. Faz aquela lista. Faz aquela lista, né? Ou, sabe, coloca como meta de vida, eu quero chegar em tal lugar, eu quero fazer isso. Mas a gente nunca considera a opinião de Deus sobre esse assunto. Sabe? Que deveria ser a primeira. Deveria ser a primeira. E a Bíblia fala em Provérbios o quê? O coração do homem, ele pode fazer planos. Deus nunca proibiu o homem de fazer os seus planos. Deus nos permite sonhar, sabe? Mas ele fala, como termina o versículo? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Né? Então faça os seus planos. O jovem que tá me ouvindo aqui agora, como eu fiz os meus planos. Meu plano era ser engenheiro, era ganhar muito dinheiro, era dar um carro pro meu avô, eu prometia desde criança, e uma cadeira de roda pra minha avó. Eu falava. Meu avô gostava de lembrar disso sempre, ele dava muita risada. Ó, pra mim ele vai dar um carro e pra você uma cadeira de roda. Então, esse era meu plano, era sustentar minha família, sabe? Dar uma boa condição de vida pra minha família. E o Senhor me permitiu sonhar desse jeito. Ele falou assim, mas Rafael, eu tenho essa alternativa aqui pra você. Eu tenho esse plano pra você. Tá disposto a vivê-lo? Porque Deus tem planos pra nossa vida. Deus tem planos. Agora, a gente quer ouvir esses planos. E o que a gente ouve muito em todo podcast, como que a gente tá fazendo aqui hoje, até alguns coaches, pseudo-coaches cristãos, né? Pseudo-cristãos, a gente ouve falando o seguinte. Tá na moda também. Né? Tá na moda. Viva os seus sonhos, sabe? Não desista dos seus sonhos. As pessoas falam isso, Siga seu coração. Sabe? Siga seu coração, sabe? Não, vai até o final, não desista dos seus sonhos. Sabe, às vezes o que Deus tá mandando é a gente desistir dos nossos sonhos. Deus pediu eu desistir. Então. E é difícil pra alguns. Exatamente, é muito difícil. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Deus que Destrói Sonhos. Eu já li esse livro, é muito bom. Eu também, muito bom. Rodrigo É Bibo, sensacional. Né? É muito bom. É sensacional. E ontem eu tava até falando sobre isso. A gente tem plano, e é bom ter plano. A gente tem que se planejar, porque a gente vive aqui, então a gente tem que ter um planejamento razoável da nossa vida. A gente tem que saber mais ou menos pra onde seguir. Mas e se não se realizar o que a gente quer? Deus vai deixar de ser Deus, porque ele não fez o que você queria? A gente ficou muito... A gente, como crente, a gente ficou muito mimado, né? Se Deus não faz o que eu quero... Tô chateada. Muito por causa desses coaches também. Né? Exatamente. E nesse livro, o Rodrigo Bibo, ele fala... Da teologia da Xuxa, né? Ele fala, é muito legal isso que ele fala. Que a gente acostumou com a teologia da Xuxa. Qual que é a teologia da Xuxa? Tudo que eu quiser. Isso. O cara lá de cima vai me... muito Não isso. necessariamente, né? Muito não isso. necessariamente o cara lá de cima vai me dar tudo que eu quero. Esse livro é muito bom, gente. Leiam, é por muito favor. Bom. Então, assim, eu acho que o conselho que eu daria, sabe? Comece a considerar. Pelo menos considerar que Deus, ele tem uma opinião sobre a sua vida, sabe? Se você pelo menos já considerar, falar assim, ó, Deus, ele tem um plano pra mim, já é um começo, porque a gente, às vezes... É uma porta que você abre. Exatamente, igual, acho que foi você, né, que falou sobre o chamado de Paulo, por exemplo. Paulo tava indo lá com os planos dele. Quais eram os planos de Paulo? Ele pegou cartas pra ir lá e perseguir a igreja, pra ir pra Damasco, e tava no caminho de Damasco, pronto pra... matar mais alguns cristãos. Esse era o plano dele. O coração dele ardia por ameaças, né? A Bíblia fala, né?
Esse era o plano de Paulo. De repente, no caminho, o quê? Ele encontra Jesus. Ou Jesus encontra ele, né? E aí, eu tava esperando ele passar ali, né? Paulo cai ali, né? E aí, a pergunta, Paulo faz duas perguntas para Jesus. Ele fala, quem é, Senhor? Quem és? Ele já reconhece o senhorio de Jesus ali, né? Ele fala que é alguém superior a ele, é um poder muito forte que tá aqui, é algo muito superior a mim. Então ele fala, quem é, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se apresenta para Paulo. Então, o chamado começa em conhecer Jesus, né? Saber quem é Jesus primeiro. E aí depois, Paulo considera a opinião de Jesus. O que ele fala? Senhor, o que queres que eu te faça? E aí Jesus fala, você me perguntou o que você quer que eu te faça? O que eu quero que você faça para mim? Ele começa a explicar o que ele queria de Paulo. Né? Eu quero que você seja uma luz para os gentios. Então, a pergunta que eu faço, essa cutucadinha que eu dou assim, qual foi a última vez que a gente perguntou para Deus? Senhor, o que queres que eu te faça? Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor me faça alguma coisa. Mas sabe? ao contrário. Mas ao contrário. Deus, a gente tem essa mania de falar, né? Se Deus quiser, e ele vai querer. E ele vai querer. Eu sei Deus, que ele vai o querer. Senhor quer. Por quê? Porque a gente dá nosso jeito de dar aquilo dar certo, né? Mas então, qual foi a última vez que a gente falou, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça pro Senhor? Qual é o propósito que o Senhor tem pra mim? Qual foi a última vez que a gente orou isso? Então, acho que a gente precisa voltar a considerar o plano de Deus como a melhor alternativa, não como uma alternativa, mas como a melhor alternativa para nossa vida. Botar no topo da lista. Exatamente. Então, falar, Deus, o que o Senhor quer que eu te faça? E não somente, Senhor, faça isso pra mim, ou Senhor, eu quero fazer isso pra ti. Não, mas fala, o que o Senhor quer que eu faça? Eu acho que esse caminho aí a gente chega lá no centro da vontade de Deus. Verdade. Sim. Bom, ainda falando sobre essa veia missionária, tem alguma experiência que você pode compartilhar com a galera sobre alguma experiência de alguma dessas viagens missionárias que marcou mesmo a sua vida, que você pode compartilhar com a galera? Sim. Por que marcou tanto? Eu vou falar uma. Talvez eu conte mais aqui, não tem problema não. Sim, né? não. Tá, mas eu vou falar uma mais recente. A gente adora escutar essas histórias. Vou contar mais recente, esse ano em janeiro. Histórias não, né, gente? Testemunho, experiência. Contador né? de história é pescador, né? Mas, eu vou contar mais recente. Esse ano que a gente foi pra Bolívia, a gente ficou 10, eu acho que 10 dias lá. 10 ou 15 dias. E, assim, foi uma viagem muito conturbada, muito difícil, assim, no começo. A logística tava meio difícil. A gente... Pelo país ser um país, a gente ficou na cidade de La Paz e El Alto. Então, El Alto é a cidade mais alta do mundo, né? 4.100 metros acima do mar. E a gente tá aqui no Rio de Janeiro, que é quase zero a nível do mar. Então, a gente teve muita dificuldade. A primeira noite foi terrível, assim, pra dormir. Não conseguia. Sabe de você tá parado, puxar o ar não vir. Então, é desesperador, assim. Um frio muito forte também. E você puxar o ar, ele não vir. Qualquer caminhadinha. Já cansava e tudo mais. E aí, tava meio conturbado, assim, a logística não tava bem legal, assim, também, a gente teve que se adaptar. Então, foi uma viagem que gerou certo estresse na gente, de certa forma. A gente visitou uma igreja, trabalhou com eles. Depois, a gente foi visitar outra igreja. E lá a gente foi super bem recebido por essa igreja e tal, eles já tinham mais um plano, assim, mais arrumadinho do que a gente deveria fazer. E foi ali nessa igreja que Deus, assim, fez coisas grandes, assim. E, tipo, no primeiro dia a gente chegou, o pastor recebeu a gente, e tinham 2 jovens na igreja pra receber a gente também. Eles prepararam um almoço pra gente, foi super legal, assim. Depois o pessoal subiu pros quartos pra descansar um pouco, porque foi uma viagem cansativa. Dentro do país a gente fez muita viagem também, de ônibus, então foi meio cansativo, assim. O pessoal subiu, e eu acabei ficando por último ali com esses 2 jovens, assim, de frente pra mim, do jeito que vocês estão, assim, na mesa. Tinha acabado de almoçar. E sabe quando, assim, as pessoas são muito tímidas, assim, eles eram muito tímidos. Mas você vê que eles ficavam te olhando assim, porque eles queriam fazer alguma pergunta, sabe? Eles ficavam assim... tipo, será que eu falo? Aí... Eles moravam nessa casa que vocês estavam? Não, eles eram da igreja. Ah, sim. Era uma igreja, a gente ficou numa igreja. E aí eles vieram só recepcionar a gente. E aí eles ficaram assim e tal. E aí eles perguntaram assim, né? Irmão, assim, com a vozinha quase que não saía, assim. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre o Espírito Santo? Que a gente não tem muito ouvido sobre isso. Aqui na igreja a gente quase não fala sobre isso. A gente não ouve sobre isso. Então você poderia me falar um pouquinho sobre o Espírito Santo? Cara, eu me senti Paulo na terceira viagem missionária em Éfeso, sabe? Ele fala, vocês já ouviram sobre o Espírito Santo? E as pessoas falam, eu nunca ouvi sobre o Espírito Santo. Cara, eu me senti... meu momento. Eu falei, vamos lá. É agora.
vamos exercer toda a nossa pneumatologia aqui, doutrina do Espírito Santo, vamos lá. Aí comecei a conversar sobre o Espírito Santo e tal. E eu falei assim, ó, eu acredito que nesse tempo que a gente tá aqui, se preparem, eu falei pra eles, se preparem pra vocês terem experiência com o Espírito Santo. Eu coloquei a cara a tapa, assim, né, coloquei a cara a tapa mesmo, assim, porque não é sobre a gente. Não é. Muito tempo da minha vida eu pensei. Aí ele depois pensando, Deus. Assim. Me ajuda aí, né? Pô, agora dá um jeito aí de. Se vira. Não, em muito tempo da minha vida eu pensei que era sobre a gente, sabe? Sobre o que a gente faz, sobre como a gente fala, sobre a maneira certa de dizer. Mas não é sobre a gente. É Deus quem faz tudo. Então, assim, a gente tem essa autoridade, sabe, pra invocar as promessas da Bíblia. Também foi um ato de fé também. Exatamente. Né? E é uma promessa bíblica. Cara, que Deus derramaria o Espírito Santo dele sobre as pessoas. A gente tem que invocar essa promessa, crer nessa promessa. Se eu não crer nessa promessa, quem vai crer nessa promessa? Isso me lembra muito do... Eu acho que foi o Carriel que contou aqui. Acho que foi o Carriel que ele tava dando testemunho. Ele falou assim, gente, a igreja não tinha ninguém. Era eu e a minha esposa fazendo culto. Foi ele, não foi? Foi, acho que foi. Eu e a minha esposa fazendo culto. Até que eu virei e falei assim, quer saber? Eu vou encher essa igreja hoje. Aí ele falou que foi pelas ruas. Foi, pode ir lá na igreja. Aí ele passava o endereço. Vai ter milagre, ele falou. Vai ter milagre. Hoje o cego vai ver. Coxo vai andar. Vai acontecer tudo lá hoje. E aí ele falou que pensando, oh Deus. Agora. Galera, sim. Não, agora é com o senhor que pode fazer isso. Exatamente. A gente não pode, né? Então, tipo, eu falei assim. Foi muito Deus, assim, também, né? Que Deus gerou essa expectativa no coração deles. Porque eles não tinham essa expectativa antes, né? De receber o batismo com o Espírito Santo, sentir a presença de Deus, assim, era algo que eles falaram que eles não tinham essa oportunidade. Eu falei, não, essa semana a gente. Eu falei, amanhã de manhã vamos fazer um devocional, vamos orar, convoca os jovens aí da igreja e vamos começar. A gente vai orar e Deus vai responder. Não, eles ficaram animados aí. Aí vieram só de manhã nesse devocional, vieram 3 ou 4 jovens, não lembro. Aí a gente tava conversando, falando sobre o Espírito. E eu falei pra equipe do Brasil, né? Falei, pessoal, contei o que aconteceu. Falei, ó, a gente vai falar sobre o Espírito Santo aqui. Todas as pregações que a gente tiver oportunidade, a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E foi. Aí o Natan, da congregação de comendador, pregou no devocional de manhã sobre o Espírito Santo. Aí foi. Caiu aquela presença de Deus, assim, ó. Que os jovens têm aquela experiência que eles nunca tiveram antes. E aí no final eu falei assim, ó, vocês são só os primeiros, vocês são as primícias. O Senhor vai encher mais jovens aqui, chama os jovens pra vir. E aí foi, aí nesse dia a gente saiu pra fazer evangelismo, assim, cara, e é o que eu falei. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, foi que eu senti essa autoridade, esse poder pra sair pras ruas. Tipo assim, é muito diferente fazer o evangelismo no poder do Espírito Santo. A gente saiu pra esse evangelismo à tarde, aí os jovens foram, e nesse dia 10 crianças aceitaram Jesus e 7 adultos. Foi muito legal. A gente fez o apelo assim, vieram 7 adultos, as crianças e tal, assim, então foi muito legal. Teve culto à noite nesse dia, Jesus batizou mais alguns lá no Espírito Santo, foi um poder de Deus, assim. Aí culto de jovens sábados, poder de Deus, mais outro. Esse menino, o Josué, ele chama Josué, né? Ele que era o mais interessado, assim, ele não tinha sido batizado ainda, mas ele tava lá. Terminou o culto, o menino tava falando em línguas ainda. O culto de sábado, assim, tava falando em línguas. 5 jovens aceitaram Jesus nesse dia. Uma menina que tava no evangelismo chegou pro culto, aceitou Jesus naquele dia. Não aceitou naquele dia, mas no dia do culto aceitou Jesus. Então, assim, foi poderoso, assim. Até recentemente, um dos meninos lá, o Tito, o nome dele, né? Ele mandou uma mensagem e falou assim... Irmão Rafael, então foi algo que ficou, assim, não é que foi passageiro. Ficou marcado e eles continuaram buscando o Espírito Santo, né? Ele me mandou um áudio e falou, irmão Rafael, eu tava no culto, eu comecei a chorar muito, senti a presença de Deus, e aí eu queria falar umas coisas estranhas, mas eu não tinha coragem. Aí o Josué, esse menino que falou assim, pode falar, Deus. E aí eu comecei a falar umas línguas estranhas, o que é isso? Sabe, eu falei, você foi batizado no Espírito Santo. Aproveita, é um presente, é uma linguagem sua e de Deus, sua comunicação com o Pai, você vai receber autoridade, expliquei pra ele. Então, assim, foi algo que ficou assim, sabe, e foi muito legal. Então, essa experiência, assim, é bem recente, assim, mas é bem marcante. É a última, né? É a última, assim, viagem missionário, Mas, assim, tem umas outras experiências, assim, que também deixa a gente com aquele sentimento de impotência, sabe, daquele sentimento de, sabe, tipo, por exemplo, no Paraguai, em 2016, quando a gente foi, tipo, eu conheci uma menina no evangelismo, sei lá, tinha 10, 11 anos, chama Stephanie, né? E aí a gente fez o evangelismo e tudo mais, no final ela se aproximou de mim e falou assim, eu posso te pedir, fazer uma pergunta? Claro, eu tô aqui pra isso, eu vou ensinar você, né? Sou o missionário da última hora aqui, vou te ensinar. Ela falou assim, ela começou a contar a história dela. Eu queria que o senhor me explicasse o que eu tenho que fazer, porque eu sou a única crente da minha casa, ela falou. E... minha mãe é católica, mas ela deixou ir na igreja. Ela falou, ela deixou ir na igreja. Mas meu pai não. Ela falou assim, e toda vez que eu saio pra igreja, quando eu volto, meu pai me bate.
gente tá falando de uma cristã perseguida, gente, aqui na América do Sul. Uma cristã que sofre perseguição por seguir o evangelho. Na própria casa. Nossa, na própria casa. Eu falei assim, o que eu posso falar pra essa menina? Eu fiquei, sabe? Eu não sofri esse tipo de perseguição até hoje. Sabe? Como eu posso ajudar essa menina? Eu falei, Stephanie, eu fiquei sem palavras, né? Eu fiquei abalado, como sempre. Nem chorei, né? Porque não na frente dela. Não na frente dela, né? Eu segurei as lágrimas, depois saí chorando, que nem um condenado, orando por ela. Eu falei, a única coisa que eu posso te prometer é que eu vou sempre orar pela sua vida. Vou pedir para o Senhor te dar forças e não desiste. Não desiste, ainda que seja... Faz quanto tempo? Isso, 2016, né? São 8 anos. Agora já deve estar tudo bem. Em nome de Jesus. Vamos chorar também. Eu sempre me lembro dela, né? E sempre oro por ela. Então, qual também tem esses... Agora ela não tem... perguntei. Talvez já é maior de idade agora, né? Mas ela aparentava ter uns 10, 11 anos, assim. 6? Então, assim, tem umas situações muito duras, né? Assim, que a gente passa. Por exemplo, ano retrasado, 2022, a gente foi pra Manaus também. Rafa, de Deus, que eu ia agora te interromper e falar, Rafa, por favor, fala da Amazônia. Lá é bem forte, assim, né? Tipo, a gente chegou... Sabia que eu tenho muita vontade de... Nossa, vale a pena. Vale a pena. O Josh me chamou. Aí eu fiquei tipo assim, Wallace, tchau. Tchau. Ele assim, não, porque tem a faculdade. Eu, tchau. Não, mas você vai ficar aqui no Rio e eu vou. É o que eu falei, você já tá considerando, sabe, isso. Já tá nos seus planos, pelo menos, viver isso, sabe? Então isso é muito importante. E assim, eu acho que todo crente deveria fazer uma viagem missionária curta, pelo menos. De pelo menos 7 dias, 10 dias, que muda a nossa vida. Sim, você muda a visão, né? Muda a visão do que é, sabe? Quantas vacinas você tomou? Só pra eu ver se eu vou desistir. Eu tomei só aquela de... Qual que foi, amor? Só tem uma vacina obrigatória pra ir pra Manaus. Deve ser de malária, né? Febre amarela? Acho que deve ser febre amarela. Eu já tinha tomado, tinha um cartãozinho lá, já tinha tomado antes. A gente teve que tomar pra ir pro Paraguai, então foi tranquilo. Quando eu morava no Maranhão, eu tive que tomar 7 ou foi 10 vacinas. Faltavam pra mim, porque eu já morava na divisa com o Pará. Nossa. E aí já tinha um pouco da mata, e aí apresentava risco, aí eu tive que tomar 10. Não, tem que pesquisar antes o que precisa tomar. Nossa. Mas enfim, aí lá, assim, Manaus foi, assim, lá foi... é apaixonante, né? Primeiro de tudo, assim, é tudo que você vê na televisão e mais um pouco de lindo, assim, sabe? A gente foi no... Do lugar, né? Andando de canoa no meio do rio. Isso, exatamente. A gente viu, foi lá na junção do Rio Negro e do Solimões, sabe, assim? Bonito, né, Rafa? Bonito demais. Então, é legal. É tudo aquilo, é mais lindo ainda, pessoalmente, sabe? Mas, assim, também é um lugar com muita necessidade espiritual, muita opressão espiritual. O primeiro dia que a gente chegou, a gente teve um culto. As comunidades lá são distantes, né? São muito distantes, uma da outra. A gente chegou, entrou no... lá tem ramais também, né? Ramal. Ramal é uma comunidade, assim, eles falam. Uma comunidade com uma estrada de terra, assim, e uma casa aqui e outra não sei quantos quilômetros pra frente, sabe? E, assim, a gente ficou no ramal São João, né? Pra chegar no ramal São João, a gente pegou uma barca. A gente viajou um tanto de ônibus. Tem pouquíssima de estrada, né? Praticamente nenhuma, né? Chegamos na porta do ramal, o ramal é lama. Então aí o ônibus não entra no ramal. Não passa. Aí não sei quantos quilômetros mais a gente caminhou, viu? Quase 1 hora, caminhou pra chegar lá nas casinhas que a gente tinha alcançado durante esse tempo. Quem fez a nossa... A mudança, carregou nossas malas, né? Porque eram bastante mala, foi pra atenção, era um boi com uma carroça. Porque o carro não consegue. Passava ali, né? Não passa. Só aquelas 4x4 e olha lá, ainda atola às vezes. Atola quando chove. Lá chove bastante também, é bem úmido. É uma zona temperada ali, né? Isso, o clima é bem úmido, então é bem difícil. E aí a gente foi nesse ramal São João, primeiro culto, 2 meninas caíram endemoniadas. Assim, pra você ter noção da opressão espiritual lá, assim. E aí o pastor local lá, né, ele falou assim, ó, se preparem, porque a gente orou, né, expulsou os demônios, e aí ele falou, se preparem porque amanhã vai ser pior. O lugar que a gente vai amanhã é a comunidade do Mamori, chama. Ele falou assim, amanhã vai ser muito mais difícil, lá é muito... O Rafa já cortou todo o suprimento de comida, água. A gente foi jejuando, a gente falou, vamos em jejum, a gente foi em jejum. Viajamos 1 hora e pouco na canoinha, assim, ó. Aquela canoinha bem estreitinha, bem estreitinha. Mas é muito legal. É legal, mas toda hora eu ficava pensando assim, né? Meu Deus, vai acontecer alguma coisa, eu vou cair. Vai virar. Não, e um dos pastores locais lá ficava falando assim, ó. Semana passada nossa canoa virou, hein? Não sei o que lá. Ele ficava botando menos a gente. Isso era meu pesadelo. Isso era meu pesadelo. E a gente foi de dia nessa comunidade. Cobra. Voltando da comunidade, a
À noite, gente, não existe poste de luz lá. Não tem essa. É um breu. E você na canoa, o que te ilumina é a lua. noite. O que te ilumina é a lua e o barqueiro que ele tá com uma lanterninha aqui na cabeça. De vez em quando ele liga assim, só pra olhar. Só pra dar uma olhadinha. E aí uma das meninas dos Estados Unidos que estava com a gente, ela gravou um vídeo com flash, né? Cara, depois que a gente foi ver o vídeo, quando a gente passava assim na água, você só vê os olhinhos assim, sabe? Só o olhinho na água, assim. Jacaré. Tudo olhando. Misericórdia, mano. Isso era 11 horas, meia-noite, a gente passando assim nesse lugar assim. Bem difícil. Onça, mas a gente chegamos na comunidade de Mamori, levamos nessas canoazinhas, levamos uma canoa cheia de cesta básica, de roupa, a gente ia apoiar toda essa comunidade. E assim, pra eles, como era uma comunidade longe, foi um evento, assim, gente, foi um evento. Tinham 9 barqueiros na comunidade. Mas isso é uma característica de cidades interioranas. Sim, tudo é evento. Acontece qualquer coisa, é um evento, porque não tem nada. Eu não sei se eles tinham recebido alguém de estrangeiro já ali, sabe? Eu não sei. Mas assim, foi um evento, assim, pra eles, sabe? Pra gente era tão simples e pra eles era algo super legal. Pra você ver como é que muda a visão. Como que muda a visão, exato. Por isso que é importante a gente fazer esse tipo de viagem, assim. Vocês têm muito que ir na minha cidade, na Paraíba. Nossa, a gente vai. O nome de Jesus um dia. Sim. Aí chegamos... A igreja era bem na beira do Igarapé, que é o rio, né? Que eles falam. Igarapé. Era bem na beira do Igarapé, a igrejinha lá de madeira, assim. Um pouquinho pro alto, porque às vezes tem cheia, né? Então... Porque eles já consideram isso quando constrói, isso, né? Exatamente. Ela é construída no alto, a igreja. Pra superar a cheia. E aí era bem na beira, assim. E aí os barqueiros da comunidade, porque tem os barqueiros que fazem isso como trabalho também, sabe? De transporte, cobram ali um pouquinho pra fazer. Eles se reuniram e fizeram viagem grátis pra todo mundo. Caramba. Muito legal. E aí, tipo, todas as famílias eles trouxeram. Fizeram várias viagens, sabe? Foram buscar as famílias que moram também ali na beira do rio. Trouxeram e a igreja lotou, gente. Lotou essa igreja. Mas durante o dia deu tudo errado, assim. A gente tinha programado fazer um evangelismo, o evangelismo não deu certo. A gente tinha programado entregar cestas básicas nas casas, as famílias não estavam. Foi assim, foi um caos, assim, o dia. Mas, nesse dia, de repente, a gente estava lá na igreja, né? Aquele calor, esperando a hora do culto, porque o culto à noite ia ser o grande evento, né? Mas tudo durante o dia deu errado. Mas aí, 2 ou 3, não lembro, dos americanos que estavam com a gente, começaram a cantar. Louvar a Deus, assim, pegaram o instrumento na igreja, começaram a louvar. E assim, aí a gente começou a entrar naquela atmosfera de adoração. E começamos a adorar. A gente passou não sei quanto tempo, horas ali. E assim... Caiu um quebrantamento, foi algo sobrenatural, assim, sabe? A gente tava em lágrimas, a gente tava no chão ali, sabe? Só louvando a Deus, sabe? Só louvando a Deus. E assim, depois eu entendi o porquê. Porque foi como o Senhor nos capacitando, sabe? Nos enchendo, porque a noite ia ser muito difícil. Então, como eu disse, foi dando a hora do culto, foi chegando os barcos, as pessoas, muita gente chegando. A igreja lotou, tinha gente em pé atrás, assim. A gente do lado de fora. Vocês passaram quantos dias lá? A gente passou 10 dias em Manaus. E aí... muita gente no culto. E assim, eu comecei a sentir uma opressão espiritual muito forte. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sentir isso, mas é horrível. Eu não consegui louvar a Deus. O culto já estava acontecendo. Eu não conseguia louvar. Eu não conseguia adorar. De tanto a presença forte do maligno ali, sabe? Demônios ali. E eu falei, será que é coisa da minha cabeça, sabe? E aí eu falei com ele, eu tô sentindo muita opressão espiritual. Ele falou, eu também. E aí, de repente, a gente foi pra Lisa, a esposa do Josh, e aí ela e a outra missionária, a Brooklyn, estavam orando. Falei, a gente tá sentindo muito... A gente começou a se reunir, a gente começou a orar do lado de fora da igreja. Enquanto o culto tava rolando já. Quem ia ministrar nesse dia era um dos americanos, o Nick. E aí, na oração, o Esdras falou assim, eu tô sentindo que não é mais pro Nick pregar. Tô sentindo que é pro Rafa pregar. Sentiu pra mim, né? Não pra eles. Sem vergonha. Não, eu tô sentindo aqui, mas esse aqui vai, tá? Tô brincando. Rafa, me avisaram aqui, ó. Eu tô recebendo aqui no ponto eletrônico. Ponto espiritual, né? Falou, tô sentindo que é pro Rafa pregar. Então aí a gente conversou com o Nick, aí chamou o Nick e falou, Nick, e aí, o que você acha? Nick, valeu aí, mas... Não, mas aí ele foi muito legal, porque ele falou assim, eu tava sentindo que não era pra eu pregar mesmo. Ele falou, mas eu não ia falar isso, né? Eu não queria me amedrontar. Ponto pra todo mundo, gente, corta. Diretor, corta. Engraçado que eu não fui avisado, né? Passa pro Rafa. De última hora. Enfim. A gente foi, eu preguei uma mensagem curta, uns 15 minutos ali, tinha muita gente, uma mensagem evangelística, mas também de arrependimento, né? Foi o caminho que o Senhor me levou, assim, um arrependimento de pecados e tudo mais. Não lembro, gente, eu não lembro quantas pessoas aceitaram Jesus esse dia, mas foi, assim, mais de 30, 40, foi muita gente que veio à frente, assim, pra aceitar Jesus e se reconciliar. E a gente começou a orar, a gente começou a interceder, sabe? Ministrar a vida dessas pessoas, né? E aí, de repente, o pastor Esdras, ele tirou
uma família de dentro e levou pra fora da igreja e começou a orar, porque eu acho que o Senhor deu uma palavra pra família e eles precisavam ser tratados a respeito daquilo. Enfim, o culto terminou, né? A gente chorou mais uma meia hora ali, não sei quanto tempo. E ainda assim o pastor Ezra ainda tava lá fora ainda. Aí eu falei, vou sair da igreja, vou ver o que tá acontecendo, né? Vou lá ajudar e tal. Quando eu saio da igreja, né? Desci assim a escadinha da igreja, de frente vem a filha do casal. Eles tinham 2 filhas, né? Tem 2 filhas. Então, vem a mais velha, devia ter uns 9 anos, assim. E aí, quando eu olho pra ela assim, ela fala, tio, eu tô passando mal. Ela falou. Eu falei, o que foi, minha filha? Quando eu peguei assim, ela caiu endemoniada. Uma criança de 9 anos. Por isso que eu falo que... É onde o Satanás investe pesado. Exatamente. Né? Satanás não brinca. Ela caiu endemoniada. E assim, aí a gente afastou ela, né? Porque Satanás ali também quer humilhar, né? Ele quer que se torne um show ali. E não é essa a intenção. A gente mandou as pessoas se afastarem, porque todo mundo queria ficar vendo o que estava acontecendo. E aí o pastor Ezra orando lá com a família, né? Desculpa, é que eu lembrei de uma coisa. Lá na minha cidade, lá na Paraíba, tinha uma menina que... É triste, tá, gente? Eu tô rindo porque... Ela tá rindo? É porque eu lembrei da situação. Acontecia volta e meia, né? Que ela era dominada. E aí ela começava a quebrar as coisas, não sei o quê. Só que virava uma atração. A gente saía da escola pra ficar vendo ela. Ficava todo mundo no muro assim, ó. Olha lá, ela tá quebrando. Sim. Tipo, virava... Era a atração da cidade. E aí a gente ficava esperando acontecer pra Sim, é o que Satanás faz, né? Com a vida das pessoas. Olha a mente da criança, né? Sim, eu era pequena, a gente ficava tipo... Não sabia direito, né? A gente não tinha noção, do que pra era. resumir, assim, né? Foi muito forte, assim. E aí o pastor estava lá com a família ainda. E assim, qual que era a história, basicamente? Era que a mulher, ela não tinha perdoado o pai dela ainda. Por coisas que o pai dela fez com a mãe dela, né? Por ter sido um marido ruim pra mãe. E ela ter visto aquilo ter sido um péssimo pai. Ela não tinha perdoado o pai, e por isso ela descontava no marido toda a frustração dela, né? Ela não respeitava a figura do esposo dela, e aí tanto que ela buscou na feitiçaria, em outras coisas, pra resolver o casamento, mas o problema era a falta de perdão dela. E com isso ela abriu brecha, né? Ela abriu uma brecha na família dela, abriu uma porta na família dela que afetou as crianças. Mas graças a Deus a menina saiu sã de lá, saiu bem. E era assim, era muito difícil, porque a gente orando, né, pra expulsar o demônio. E todas as vezes que a menina ia falar, eu sou livre em nome de Jesus, né? Porque a gente sempre... O Satanás, ele não consegue falar. Né? Então a gente... O diabo, né, o demônio. E a gente falava, eu sou livre. Quando ela ia falar em nome de Jesus, ela voltava a ficar endemoniada. Era muito difícil, então foi muito difícil. A gente até entendeu talvez que fosse uma legião, né? Porque era expulso um demônio e entrava outro, sabe? Então foi bem difícil. Assim, até Caramba. me arrepio de lembrar, porque é uma cena horrível, gente. É uma cena que que eu falo assim, eu não gostaria de passar de novo, pouco, né? sabe? Ir pra Amazônia, posso ficar aqui na Guarda. Você tava cheio de vontade, você não quer não? Não, eu posso, né, um tempo assim. Não, vai pra lá agora. Não, agora, mas uma coisa séria, a gente tem esse trabalho evangelístico que a gente faz aqui no Calçadão. Uhum. E aí aconteceu uma situação assim com a irmã Cláudia. E aí, na oração de quarta-feira de manhã, na nossa... Sogrinha. Minha sogrinha. Na consagração... Nossa sogrinha. Aí na É verdade, é verdade. Aí na consagração, quarta-feira aqui, ela tava contando esse testemunho que ela foi orar por uma senhora. E aí o demônio saiu e quis entrar nela. E ela falou que quando o demônio veio pra entrar nela, ela sentiu uma parede vindo pra frente dela e ele não conseguia atravessar isso. E aí, o que eu quero falar? É uma coisa séria, né? Não é a gente do nada vai falar, ai, vou ali orar, vou botar a mão na cabeça dessa pessoa e vou orar. Tem um preparo. Os meninos estavam jejuando. Exatamente. Estavam fazendo a mesma coisa que os discípulos. Isso. Exatamente. Falou, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você. Então, assim, que a gente possa ter essa consciência também, né? Eu acho que o pessoal também banaliza, às vezes, essas coisas. Aí se você ligar a televisão, você vai exatamente. Às vezes eu vejo uns vídeos de, tipo assim, qual é seu nome? Conversando. Aí o cara, exatamente, não tem necessidade. Sim. Pô, se eu vejo negócio agora desse, eu falo, em nome de Jesus. E faz entrevista, né? Deita, rola, finge morto. Exatamente, não tem necessidade, não é um show, não é a vida de outra pessoa que tá ali, sabe? Não tem e aí você, em vez de ajudar, você tá
tornando aquilo dali um espetáculo. Exatamente. E aí Mas a aí gente o foco tem é outro essa também, né? consciência. Exatamente. Mas aqui não tem isso não, né? Não. Exatamente. Mas é justamente isso. Mas a gente também tem essa consciência e a fé que o Senhor nos deu autoridade para isso também, né? Em meu nome, Jesus prometeu, vocês expulsarão demônios, isso aí, né? Isso aí, então, maior que está conosco, mas na verdade. preparo, não é exatamente, qualquer um. Exatamente. Mas é para todos têm essa autoridade disponível, têm todos têm essa autoridade disponível no Espírito Santo, poder, porque não é, mais uma vez, não é o nosso poder. Nossa, né? É o poder de Deus através da gente, e Deus é todo poderoso. O diabo tem o seu poder, mas Deus é todo poderoso, dono de todo o poder. Né? Então são muitas experiências que você teve, né? Aqui você contou um pouquinho, mas imagino que... eu saio de cada viagem missionária falando assim, nossa, essa foi a melhor viagem da minha vida. Aí vem a próxima, aí eu falo, nossa, essa foi muito legal, nossa, aí eu fico lembrando, sabe? Aí depois vem a próxima. É muito assim. Vai passando de fase, muito legal, graças a Deus. Eu acho, é uma experiência, é o que você falou, acho que todo mundo precisava passar por uma... Mesmo que não vá ser missionário, mas pelo menos ter a experiência, né? Isso que eu falei, né? De você ser uma pessoa missional, ainda que você não é, de fato... tempo integral. Missionário tempo integral, mas você exercer sua função missional onde você estiver, no trabalho, em casa, nos seus vizinhos, sabe? Na igreja, ao redor da sua igreja. Onde você estiver. Fazer uma viagem missionária para ter essa experiência, que é muito bom. É muito legal, é muito importante. Bom, Rafa, você é paulista. Sim, sou paulista. Mas você tá aqui no Rio de Janeiro há quanto tempo? Esse ano vão fazer 6 anos. Caramba! 6 anos já. E como é que tem sido assim, a sua adaptação aqui no estado do Rio? Eu já me adaptei. É muito diferente? É diferente. Quando você chegou, não só da né, linguagem, no aqui, você estranhou de primeira, assim? Estranhar talvez não, mas eu achei muito diferente, assim, tudo. Tudo muito diferente. Das coisas básicas aqui a gente fala biscoito na bolacha, né? Até agora eu não consegui aceitar ainda que é biscoito, gente. Aqui a gente torce pro Flamengo, né? Ainda não consegui aceitar que é biscoito. Eu falo bolacha também, porque lá na Paraíba a gente também fala bolacha. Também fala bolacha? Então, tipo Nunca assim... peça bolacha aqui no Rio de Janeiro, tá? Senão vai tomar uma, né? Dá bolacha aí. Mas assim, desde as coisas simples, assim, ser diferente, por exemplo, vocês comem mais o feijão preto e a gente come feijão carioca em São Paulo, né? É o contrário, né? É o contrário, Então, tipo assim, essas coisas básicas, assim, que era diferente, mas eu não estranhei. Falar que eu estranhei assim, não. Mas eu... O sotaque. O sotaque, assim, acho que vocês estranham mais o meu do que o de vocês, né? Então, porque eu sou o único falando diferente, que todo mundo já olha assim, esse cara não é daqui. Então, no começo, eu ia pegar trem sozinho, assim, ônibus. A Gabes é paulista também? Ou... A Gabes é natural do Espírito Santo, capixaba. Mas ela cresceu em São Paulo, assim, ela foi lá só pra nascer e voltou. Mas... Eu tava forçando um sotaque carioca, assim, pra não fazer... Porque... Eu fiz o terceiro ano aqui do ensino médio. E aí, me apelidaram de Maranhão. Eu sou da Paraíba. Por causa do sotaque, né? Aí ficavam me chamando de Maranhão. Passou da Bahia, a gente chama todo mundo de Paraíba. Aí... Passou ali. Nossa, aí até hoje, só quando eu tô em casa que eu fico com um sotaque muito forte. Porque tá todo mundo em casa. Mas por causa disso, da escola. E a gente zoavam tanto. E a gente vem assim... Eles me zoavam tanto que eu fui... Sim. Aprendendo a falar. E a gente vem pro Rio também, assim, com estereótipo também, né? Tipo assim, o Rio é perigoso. Não que não seja, né? Mas... Tem tiroteio toda hora, né? Todo mundo vai te assaltar na rua. É assim, tá, gente? É assim, mas... Mas não é tanto quanto eles chamam. Vai ver que você de fora vão te roubar, sabe? Então eu ficava muito... Eu tinha, no começo... Bota o celular na cueca, né? Eu andava com o celular assim, com medo, sabe? Eu andava muito com medo, assim. Aqui se fala em levar carteira preparada pra ser roubado. Olha o nível que chegou. De andar com o celular já pra ser roubado também, né? Já vem com o celular do ladrão, ele já sai de casa com essa... Que doideira, né? Mas, então, no começo assim, eu ia pegar trem sozinho, aí eu precisava pedir uma informação, porque eu não sabia andar direito aqui no centro e tal. Tu sabe onde fica o mercado? Tipo, eu queria ficar tentando forçar um sotaque pra parecer que eu não era daqui, mas as pessoas deviam ficar olhando assim, mano. Ih, ó o gringo lá. Ó o paulista aí, ó, vai lá. Então, mas agora sim eu já me acostumei, posso dizer assim. Agora você é carioca. As pessoas que vêm assim a primeira vez... Não. Ainda não. Sim, você sabe que seus filhos vão ser flamenguistas, né? Em casa, as crianças vão aprender a primeira coisa, amar Jesus. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é ser palmeirense. Pô, que isso, Isso daí vai ser a segunda coisa. Rafa. Pode ter certeza. Ô, Alice, você é flamenguista? Você para com isso, cara. Você que é flamenguista. Eu não tenho nenhum problema em colocar a camisa do Flamengo. Eu tenho camisa do Flamengo, eu acho. Até uso, às vezes, também pra... É bonita. A camisa do Flamengo é bonita. Eu até uso
assim, às vezes pra me passar de carioca no meio do pessoal aí, entendeu? Aí o pessoal fala... O Rafa é viciado em se fazer de carioca. O Mengão perdeu, aí eu falo, perdeu. Já assistiu o jogo do Maracanã, mas assistiu do Palmeiras. Eu fui Palmeiras e Fluminense. Eu fui do Flamengo, porradaria. Não, o Maracanã, filho. É lindo, demais. Bonito, mas assim, mas eu já me acostumei. As pessoas que vêm aqui, que a gente recebe muita gente de São Paulo aqui, né? Amigos, principalmente no começo, assim, que agora a maioria veio pra cá morar também com a gente, mas fala assim, nossa, aqui é muito diferente, né? E pra mim, tipo, já me acostumei, assim, de verdade. Eu sinto que já é minha casa, assim. Quando a gente vai pra Campinas visitar nossa família, lá que eu acho que é o lugar diferente agora, sabe? É o lugar diferente. Já não se sente mais em casa, assim. A casa, pra mim, já associo aqui, a Nova Iguaçu. Porque a sua mãe ficou lá, né? A minha mãe ficou lá, minha família lá. Pra quem não conhece a mãe do Rafa, é só imaginar ele sem barba de peruca. Que cozinha muito bem. Que cozinha bem, O Rafa também, eu como... Não dá nem pra falar que não é filho. É verdade. Mas minha família é toda de lá. Antes de você vir pra cá com ele, porque tu nunca tinha imaginado vir pra cá, não, né? Eu já tinha passado. Assim, não era... De se estabelecer residência mesmo. Não. Mas assim, eu achei um caderno, não sei se foi 2019 ou 2018, eu achei um caderno, depois que eu já tava aqui. Já tava aqui uma atividade que o diário do Doug. Uma atividade que a professora passou, acho que é o caderno de 2006 ou 2005, não sei. E tinha lá tinha 4 anos. Um sonho. Nossa, agora eu me senti velho. Eu acho que eu tinha uns 10, né? 2006, eu nasci em 96, tinha 10 anos. Aí, um sonho, e era um quadradinho pra você desenhar. Aí eu já desenhei o Cristo, aí tava conhecer o Rio de Janeiro. Então, mas eu nem lembrava disso, cara. Eu lembrei depois que eu vim pra cá. Então nunca foi assim, se eu falar, nossa, era meu sonho morar no Rio de Janeiro. Não. Mas desde que o Exas me apresentou a possibilidade, né, de trazer o Castelo pra cá, nem era pra ser na nossa igreja aqui em Nova Iguaçu. Era pra ser numa igreja em Jacarepaguá. Que eles foram os primeiros que fizeram contato. A gente veio, fez o primeiro contato, mas acabou que não deu certo. Então eu falei, nossa, não vai dar pra ir e tal. Mas depois aí, através da vida do missionário Anchieta, né? O pastor Paulo, nosso pastor, conheceu o projeto, chamou a gente e acabou que deu certo, assim. E aí foi que a gente... Eu fui me apaixonando pelo Rio de Janeiro. Eu digo assim, que eu vim com a disposição também. Falar assim, eu tive um chamado para o Rio de Janeiro. A princípio, não. Tinha uma necessidade, que era trazer o Castelo do Rei para cá, pra gente começar a alcançar as crianças daqui. Uma coisa foi levando a outra. Exatamente. Eu vi, e aí eu me apaixonei, e aí, tipo... Nessa época ainda só namorava a Gabriela, a gente não era casado ainda. E aí, ela passou um tempo aqui também. E aí, quando a gente tava pra casar, assim, a gente já era noivo. Eu senti, assim, Deus já falando que, quando vocês casarem, o lugar que vocês vão morar é no Rio de Janeiro. Mas eu não comentei com ela, não contei nada pra ela, até porque eu não queria forçar algo nela, né? Queria deixar que ela... Decidisse. Que Deus falasse com ela e ela decidisse. E ela fez uma viagem missionária pra El Salvador também. Lá o Senhor falou muito com ela e tudo mais, sobre o discipulado infantil, sobre discipular crianças. E aí, quando ela voltou, ela falou assim, ela me contou um sonho que ela teve, né? Um sonho com Nova Iguaçu. É muito longo o sonho, que eu não vou contar. É calçadão, ela sonhou com calçadão ali. Ela sonhou... Um vulcão. Interessante, ela sonhou, né? Ela teve um sonho, né? Sobre discipulado infantil, mas ela via as cores de Nova Iguaçu, que a cidade é pintada. Azul e laranja, né? Que alguns ônibus são dessa cor, a cidade tudo azul e laranja. E ela viu, e aí ela falou assim, não, acho que a gente se Mas tem motivo, por causa da marcha bomba, por causa dos laranjais que Nova Iguaçu era eu não sabia. Por causa disso. Hoje a gente sempre se pergunta por quê. Era um laranjal. Legal. A gente sempre fala, por que será? Marcha bomba. Meu Fluxo também. Tinha muita fazia parte de Nova Iguaçu. Thiago também é cultura, viu, pessoal? Viu? Você não sabia? Eu não sabia. Eles cantavam hino todo dia na escola. Legal. Então aí foi isso, aí ela contou pra mim. Ele decepcionado, a gente cantava todo dia. O hino de Nova Iguaçu é gigante. Aí ela compartilhou comigo, eu falei, amor, então é Deus confirmando, porque eu já tinha essa certeza que a gente ia, mas eu tava esperando Deus falar com você. A gente tomou a decisão de constituir nossa família aqui. Então, vocês pensam em ter filho já? Como é que estão os planos aí? Pensamos. Sim. Estamos orando por isso. Seguiu o que o pastor Paulo sempre fala, né? Filho no plural. Vem na homem. A aljava do valente tem que ter pelo menos 5 flechas. É verdade. É um nome muito comum. Todo mundo já... Mas você vai no caçador de Nova Iguaçu, você tropeça numa Naomi aí, né? Isso aí, Mas aí vocês já estão, né? Não, a gente quer ter filhos, a gente tá nos nossos planos. Filhos. No plural. No plural. Quem sabe nesse ano, próximo ano. Vamos agora cenas de próximo capítulo. Gente, o pastor Paulo, quando alguém aqui anunciar que tá grávida, acho que ele vai ficar tipo assim, gente, ele fica feliz, finalmente. Fica feliz. Ele adora apresentar criança. Esses dias ele falou assim no púlpito,
né? Eu já perdi as esperanças, porque aqui ninguém quer ter filho. Caramba, olha Não, a gente quer, Ele é dramático. Amo o senhor. Nossa, ele adora apresentar. Amo você. Você viu como é que ele fica feliz quando ele apresenta a criança na frente? Ele fica tipo, igual o Simba. Ele fica feliz. Ele fica. Ele fica muito Ele feliz. é o Rafik, né? Não, a gente quer assim, tá nos planos, a gente quer fazer uns missionáriozinhos aí. Missionáriozinho, paixão infantil também tá precisando. Isso aí. Todos os casais, aliás, ficou recado pra todos os casais, né? Era que é casado mesmo, ó. Pois é, gente, vocês são casados. Vamos povoar o reino de Deus aí. Vamos, né? Ganhando almas e fazendo filhos. A palavra diz que é frutificar, multiplicar. Isso aí. Vamos querer, gente. Vamos agir por aí. Antes do Thiago fazer a pergunta dele, eu queria voltar numa coisa que eu perguntei. Quantos dias você ficou em Manaus? Você falou foi 10. O que você achou da comida lá? Da comida? Olha, vou ser sincero, eu gostei muito. Tu gostou? Porque assim, a gente... Qual é a base lá? Tem muito peixe? Muito peixe. Muito peixe. O peixe, assim, que assim... Farinha. Aquela farinha um pouquinho mais dura, né? Mas muito gostosa. É de puba. Ai, eu não sabia. Farinha de puba. Foi a minha comida preferida lá é o baião de dois, o tambaqui. O tambaqui assado na brasa. Sabe o que eu amava lá? Tambaqui é peixe. Isso, é um peixe. É um peixe que ele é largo assim. Ele é bem largo e eles servem a banda dele assim inteira. E aí você vai pegando tipo as costelas. do prato, né? Você vai pegando, não sei se é certo falar costela do peixe, mas você vai pegando tipo as costelas assim, sai o espinho junto, sabe? Você puxa assim, é muito bom. Suculento. Não tem muito espinho, é só aquela espinhão, do né? meio. Que sai tudo. E o baião de dois, ele é com arroz e é feijão branco. É Maria Isabel o nome, não é baião de dois. Mas aí eles falam baião de dois pra gente, talvez era pra gente entender, né? É porque é igual, é arroz carne. E era o feijão branco lá, pelo menos a gente comia bastante sim. Assim. E aí comia muito peixe. A gente comeu também o pirarucu. Nossa, o filé de pirarucu também, sensacional. Frito, esse era frito. O tambaqui era assado. Muito bom. Eu gostava do tambaqui que eles faziam assado assim na brasa, que eles tiravam tudo de dentro e colocavam verdura. Né? Dá uma recheada. Nossa, era muito bom. Tomar o açaí, né, de verdade. O açaí de verdade. Direto da fábrica. Mas eu botava o leite condensado. Ai, que bom. Por que eu tô perguntando isso? Por causa do missionário Everaldo. Ele falou que, nossa... Foi a coisa que ele mais demorou a se adaptar. E aí eu fico pensando que realmente tem algumas pessoas que... que também o Rafa, assim... Pra quem não sabe, ele é um pouco chato pra comer. Pouco, eu acho que muito. Muito! Mas assim, a gente... Em Manaus, aproveitando que você falou isso, tipo assim, também, graças a Deus, a gente tinha uma equipe lá de irmãs da igreja que cozinhavam pra gente todo dia. Então era aquela comida bem feitinha. Mas, assim... Quando a gente foi numa aldeia lá, foi mais difícil, assim, foi bem difícil. Eu dei aquela... isso que eu falei antes aqui nos bastidores, assim, eu acabei dando uma... Porque nesse dia, só pra falar, né, pra entrar nessa aldeia, eles tinham um requisito pra você entrar, que era você tomar uma bebida. Eu esqueci o nome da bebida. Não era o Santo Daime, não, né? Não. Você tinha que beber uma bebida que ela é... De rã? Não, de mandioca. Tá. E é feita pela cacique, pela cacique. Vocês já ouviram falar dessa bebida? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. E aí, o que eles fazem? Como é feito? A mandioca é cozida, ou... Ele meio que espreme ela assim, né? Espreme com a boca, né? Ela mastiga. Ela mastiga. Eu acho que eu posso esperar um pouco, de verdade, pra ir. Você tava tão ansiosa pra ir? O que aconteceu agora? Tem necessidade. Acabou de falar 5 minutos atrás, falou que tava ansiosa. A gente tem um trabalho de evangelismo na terça-feira, que eu vou ser missionário primeiro, depois missionário. Vai ter cantata de Natal, né? Cantata de Páscoa, né? Com a agenda da igreja, tem outro podcast ainda. Mas ela mastiga aquela mandioca cozida e coloca no sol pra fermentar, por dias, assim. E aí ele vira uma bebida, sai aquele suco, né? Não sei até que ponto é o suco da mandioca e até que ponto misturado com as bactérias da saliva. E aí eles colocam num potinho assim, você pra entrar na aldeia, você precisa tomar. É o rito de entrar. Você toma. E eles têm uma outra bebida que ela é alucinógena. Mas graças a Deus eles falaram que nesse dia eles estavam sem material pra... Aí deve ser o Santo Daime. Não sei. Mas era alucinógena e graças a Deus esse dia a gente não tomou essa. Mas e era ruim, era muito azeda, assim. E aí nesse dia eles fizeram Mas tu tomou ou tu mandou aquele Miguel? Não, eu tomei. Tomei mais de uma vez ainda. Porque eu tomei pra entrar e depois eles fizeram uma dança típica deles lá, eles convidaram a gente pra dançar e eu fui inventar de dançar com quem? Com a cacique. Aí eu dei... Aproveitando que você tá aqui. Que você amostradinho, foi dançar com a cacique, aí tô lá com a cacique. Então eles traziam toda hora, assim. Eu tomei mais umas 2 ou 3 vezes, assim. Mas aí na hora do almoço, eles prepararam o almoço lá, era essa farinha, o arroz, e eles prepararam um jacaré pra gente assado, assim. A carne é boa. Se bem preparada, sim. Assim, no caso, né? Mas Depois dá pra fazer umas bolsas também, uns cintos, né? Dá pra aproveitar, né? Mas a carne eu achei bem parecida, assim, ao...
mistura de peixe com frango, assim. Uma mistura a textura. assim. E eles já estão acostumados, né? Que eles fazem comida, exatamente, mas pra gente é um pouco mais forte, assim, o sabor. Mas nada demais também. Foi boa a experiência. Mal, não teve nada disso. Não. Eu não, mas teve um pessoal que passou, assim. Mas eu fiquei tranquilo. Foi bom. Que bom. Agora quer ir pra lá de novo? Eu vou. Vai. Eu vou. Sou corajosa. Ela tava esperando você falar se você passou mal. Foi. Agora vai confirmar. Com a minha sorte, no dia vai ser essa alucinógena. Tipo assim, aí eu acho que é bom dar um pior cenário possível. Acho que é bom dar aquele... Não, Deus vai proteger. Vai cortar o efeito. Vai cortar, não vai... Só vai ser ruim. A promessa é que a gente tomaria até veneno e não faria dano algum, né? A cobra mordeu o pau, não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada. Vai ser a mesma coisa, vai ser ruim, mas não vai acontecer nada. Isso aí, então... Paulo foi apedrejado, também não aconteceu nada? Vai dar certo. É isso aí. Bom, vamos prosseguindo. Como é que é pra você, assim, visitar esses lugares, você até deu uma pincelada nesse assunto, que são extremamente vulneráveis. Você vê, não só a gente falando assim, de estrutura, né, financeiramente falando, mas vulnerável espiritualmente também, né? Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Como é que é essa experiência? É um desafio, eu diria, Thiago. É um desafio, porque são lugares... Eu costumo falar que são lugares onde ninguém quer ir, né? É verdade. São lugares onde ninguém quer ir. Lugares esquecidos, né? Que as pessoas... Exatamente. Imagina quem tá de fora, né? Querendo entrar, mas... Nesses lugares onde ninguém quer ir, o amor de Deus vai, né? O amor de Deus sempre alcança as pessoas. E a gente tem trabalhado em lugares assim. É um desafio, como eu disse, é difícil porque... Vocês sempre são bem recebidos? Somos bem recebidos, assim, nas comunidades. A gente já foi em bastante comunidades onde... Bom, vocês que moram aqui no Rio, vocês sabem do que eu tô falando, que tem comunidades que você só entra com um morador de lá, com autorização. Porque tem barricada, porque tem armas, porque tem droga. Os caras vendem droga como se fosse fruta, né? Numa banca, assim. Na feira. As crianças têm esse contato diário ali com arma, com droga, pra eles é normal. Eu confesso que ainda pra mim isso ainda não é normal. Pra mim também não. Eu não consegui normalizar ainda. Acho que, sabe? E nem quero me acostumar com isso, sabe? Não quero que isso seja... Pra quem vive lá, pra ele já... Acaba e não dá pra julgar quem mora lá, porque é a realidade deles, é o único local que eles têm, realmente. Às vezes eles nasceram ali e só tiveram contato com isso. Exatamente, então... Mas assim, eu não quero, sabe, me acostumar. Mas assim, é muito difícil, porque... Eu costumo falar que pra criança, é um desafio, né? Como é que você vai botar isso no coração de uma criança que vê aquilo ali todo dia? Exato, e assim, é o que eu falo. A gente, com discipulado infantil nesses lugares, a gente... tem 1 hora, 2 horas com a criança na semana. Pastor falou a mesma coisa. Né? Você pega a semana com 7 dias, 24 horas por dia, vocês têm contato durante 3 horas ali. E ali, durante toda a semana, ela tem contato com o restante da semana, com o crime, com as drogas, com a arma. E assim, quem cresce na comunidade e vê aquilo todo dia, vê que aos olhos humanos, aos olhos do homem, quem tá mexendo com a coisa errada é bem sucedido, tem tudo que quer, financeiramente falando. E às vezes acaba vendo o crime como uma alternativa. Né? Mas a gente ainda continua acreditando no poder do evangelho como salvação para todo aquele que crê. Mas assim, esses lugares vulneráveis onde a gente trabalhou também por muitos anos, 2, 3 anos quase aqui no Rio de Janeiro, é o Jardim Gramacho, né? Que tem um lixão a céu aberto enorme ali, e que famílias moram lá dentro, mas que também é dominado pelo tráfico, enfim, tudo isso, e as crianças têm esse contato. Mas assim, eu acho que quando você fez essa pergunta, eu me lembrei de uma situação assim, das crianças que moram lá, né? E às vezes o pessoal também pode... Pequeno parênteses, né? A pessoa pode... a gente tem que ir na África, que tem as comunidades lá. Não precisa ir tão longe. Não, aqui tem muita necessidade. Tem muito lugar que precisa. Por isso, aí entra a responsabilidade missional, que eu falei da igreja, de ser luz onde ela está, né? E a gente trabalhava em parceria com uma creche comunitária ali, né? Uma igreja também. E todas as sextas a gente ia fazer o discipulado com essas crianças. E ali, para entrar, a gente tinha que avisar qual era a placa do nosso carro, a cor do nosso carro, porque senão... A gente era alvejado, né? Eles não deixam ninguém entrar assim. Não tinha barricada, tinha tudo isso. E lá é lixão mesmo. As crianças vivem no meio do lixo. E pra elas é normal. Então, pra elas... E eles falavam assim... É muito triste falar assim... Tio, eu não tenho casa, eu tenho barraco. Eles falavam, sabe? Então, assim, esses lugares vulneráveis assim... Tipo... Cortam muito nosso coração. Eu me lembro de um dia que lá em Gramacho, assim... Uma das meninas... Uma das crianças, né? Sei lá, devia ter uns 3, 4 aninhos, assim. Muito pequenininha. Não tirava o sorrisinho do rosto. Toda, sabe, suja, porque lá não tem saneamento básico também, não tem água. Pra chegar água na escolinha lá... É um negócio difícil de pensar em 2024, né? Exatamente. Pra chegar água lá era com caminhão-pipa, tinha que comprar o caminhão-pipa, e não é todas as famílias que tem esse recurso, né? A gente via chegando caminhão na escola, a escola recebia doações e conseguia ter, mas não é todas as famílias. Então, criancinha, sabe, muito suja, sabe...
deixada assim mesmo. E ela sorrindo, assim, forçando o sorriso. Sabe quando a criança dá o sorrisinho forçado? Porque ela tá sentindo dor. Qual que era a dor dela? Os pezinhos, todo machucado. Todo Tinha ferido, sapato. com feridas, porque não tem sapato, não tem chinelo. É... E andar no lixo, imagina você andar no lixo. O tanto de bactéria, sujeira que tem naquilo. Então isso, assim, é de embrulhar o estômago, assim, sabe? Tem que ter estômago. E eu lembro nesse dia, né, a irmã que é a responsável lá, a pastora Cláudia, a gente sentou a menininha assim, e a gente foi curando as feridinhas do pezinho dela, sabe? Foi fazendo o curativo ali, tá chorando, mas ela ainda forçava o sorrisinho dela assim, então foi outro dia que depois eu mostro pra você, eu tenho a foto desse dia, eu tirei uma foto com essa menina, você vê que meu olho tá cheio de lágrimas, assim, forçando ali um sorriso também, mas é muito difícil. Então, e assim, e não é por falta de recursos que pessoas mandam, sabe? Porque a irmã lá falou assim, a gente já conseguiu doação aqui diversas vezes, doação de sapato, de chinelo. Mas os pais pegam as coisas novas e vendem. Porque são viciados também. Muitos dos Pra que trabalham. sustentar o vício, né? Muitos, não todos, mas muitos dos que trabalham ali dentro do lixão, eles pegam ali, ficam o dia todo, né, pegando alguma coisa do lixo, tentando achar alguma coisa de valor, vende para usar droga. Por isso que o tráfico tá lá dentro, também. O tráfico também explora o vício e a pobreza dessas pessoas. E aí, então, às vezes eles recebem um presentinho, a gente tem que dar alguma coisa já usada às vezes, sabia? Para não ser, porque se for novo com etiqueta, eles já Eles pegavam e vão. Eles vendem. veem que tem algum valor, né? Exatamente, vendem então assim, tem que ter estômago assim, porque a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa. É, eu já cansei de contar por onde eu vou a história do Mateus, é uma história muito difícil, né? Um menino que eu tomei assim como um filho espiritual. Amo Então, ele. são coisas assim que a gente vai aprendendo a lidar, mas eu não quero me acostumar, sabe? Falar assim, é normal isso. Não, não pode ser normal. Não pode ser normal e o evangelho precisa chegar nesses lugares para mudar essas vidas. E é o Você que acha que tem. tá faltando, assim, um pouco mais de, De certa, talvez, investimento, né? Não sei se acho é a que, palavra certa. acho que talvez disposição, Thiago. Falta Disposição, né? disposição da nossa parte. De ir nesses lugares onde ninguém quer ir, entendeu? Porque é o que a gente fala sempre, né? O ID é pra todos. A gente Uhum. tem essa. Todos nós temos essa obrigação de ir, de falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus pros outros. E aí eu acho que a gente acaba deixando a vida levar a gente vai se envolvendo em muita coisa e vai deixando essas coisas um pouco de lado. Sim. Vai deixando de fazer ali o que. Ou pensa que tem alguém pra... Ah, não precisa de eu, não. Exatamente. Tem o Tem Rafa o ali pra fazer. Rafa, tem É. o Rafa é mais qualificado, deixa ele fazer. Por muitas vezes a gente até pensa assim que a gente tá fazendo um trabalho de enxugar gelo, né? A gente fala, É um trabalho de formiguinha, na verdade, né? mas, sabe, mas é o que eu falei, às vezes o pensamento, a frustração vem pra todos, porque nós não somos super-homens, não somos super-heróis. A gente sente a frustração de ver, parece que quanto mais você trabalha, mais dificuldade tem, as pessoas passam por dificuldade e falam, poxa, mas será que tá valendo a pena? Tá dando Será resultado, que né? tá, mas, mano, tá valendo a pena. Sabe, vale a pena eu saber que esse ano o Castelo do Rei já fez mais de 100 evangelismos. Ano passado a gente fez 100, a gente cravou 100 evangelismo. Esse ano a gente já bateu 115 e o ano nem acabou ainda. Caramba, é. Esse ano, A meta vai o ano não aumentando. acabou ainda. E a gente vai por mais, sempre por mais. Sabe, ainda que para muitos seja, não, mas não vai mudar nada, velho. Se a gente mudar Já tá uma, valendo. duas, Se a gente três. plantar uma semente, Exatamente, mudar uma por uma, vale a pena. Então acho que o que falta em nós é disposição, não capacidade. Porque se a gente ficar esperando ser capaz para fazer as coisas, a gente nunca vai fazer. Eu não sou mais capaz que vocês não são mais capazes do que eu. Nós temos o mesmo Senhor que nos capacita para fazer a mesma obra, né? Então, o que falta, talvez, porque o Thiago falou assim, você acha que tá faltando? O que falta é disposição, eu acho. Sair da zona de conforto e sacrificar o nosso dia de descanso, sabe? A sim. gente, a gente quer descansar sim, mas Jesus também sacrificou o dia de descanso dele. Cara, eu gosto muito naquela passagem que Jesus ele tá cansado, ele vai se afastar com os discípulos dele, mas de repente a multidão segue Pra você Jesus. não segue, né? Segue Jesus. O que ele faz? Ele abdica do descanso dele. Ele vai lá atender aquelas pessoas. Né? Então, não que o descanso não seja bíblico, o descanso é bíblico, a gente precisa descansar, a gente precisa dedicar um dia para o descanso da nossa alma também. Mas às vezes é necessário que a gente valorize um pouco mais as pessoas, valorize mais plantar essa semente do que os nossos próprios desejos pessoais. Então, acho que é isso que falta, disposição da gente, A porque palavra-chave é essa, né? Disposição. disposição exatamente. E o Senhor busca isso. O Senhor não busca os melhores, o Senhor não busca os mais capacitados, Deus não está buscando os que sabem falar bem. Deus não procura nada disso, Deus procura os que estão dispostos. Olha para os 12 discípulos. Eles eram os melhores da época? Não, não eram as melhores pessoas, não eram os mais capacitados. Mas foi quem o Senhor Jesus Foi o que chamou. ele escolheu. E eles estavam dispostos a segui-lo, né? Porque Jesus chamou muitas outras pessoas também.
Jesus chamou o jovem rico, né? Falou, vende tudo que você tem, vem me seguir. Zaqueu, né? Jesus chamou muitas pessoas, então Jesus continua chamando muitas pessoas. Nos chama igualmente. Agora, a questão é se a gente está disposto a servi-lo, a seguir a vontade dele, né? Essa é a questão. Palavra forte. Eu fiquei pensativa. Pensativa. Ontem a gente tava lá na nossa devocional, né? E a gente foi muito direcionado pra isso, né? Sobre a gente tava falando também sobre dons. A gente falou sobre dons, que cada um tem um dom. E aí todo mundo tava, aí a Silvia tava falando. Gente, ó, eu ficava pensando, todo mundo tem um dom, Deus tem um dom pra todo mundo, mas eu ficava, nossa, eu não tenho um dom pra falar, eu não tenho um dom pra tocar, eu vou fazer o quê? Aí, né, sempre tem algo, Deus sempre vai ter algo pra você, sempre vai ter algo que, assim, que vai servir pra você. Com certeza, todos nós somos ferramentas úteis no reino de Deus, todos nós, sem exceção. Todos nós podemos ser usados por Deus pra ser de bênção na vida das pessoas. Sim. Bom, ainda assim, nessa vertente que a gente está, é necessário, na sua opinião, né? Mesmo uma pessoa largar tudo para poder investir nesse campo missionário? Ou tem como conciliar? Ou você acha que a pessoa tem que abdicar mesmo? Legal. Tudo. Você acha que, tipo assim, se você não tivesse se largado, você tivesse... Claro que no seu caso, você teve uma ordem divina, né? Deus falou, larga. No seu caso específico. Né? No seu específico, assim. Mas você acha que, por acaso, você conseguiria conciliar? Tipo, eu vou trabalhar, vou terminar a faculdade, fazer tudo ao mesmo tempo. Você acha que você conseguiria? Tá, vou responder primeiro essa, depois eu vou nessa aqui. Às vezes eu fico imaginando com a Gabes cenários assim, né? Nossa, onde eu estaria agora se não tivesse? Talvez eu teria me formado na faculdade, teria entrado numa multinacional, teria ganhado um bom salário, né? Teria financiado um apartamento. Assim, o caminho que todos os jovens vão seguindo. Financiar um carro, né? Talvez já tá até aqui de dívida e trabalhando pra pagar, sabe? Então, eu não sei se eu, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria. É outra linha do tempo. É outra, como que o Thanos fala lá? É outra realidade. É outra. Então, eu não sei se eu conseguiria. Talvez não. Isso que eu gostaria de falar que talvez sim, não, eu ia ser um jovem engajado na obra missionária, ia ser um jovem engajado na obra de Deus, mas talvez não. Talvez eu ia deixar que o prazer das coisas do mundo fossem superiores ao chamado de Deus. Talvez eu ia começar a ganhar dinheiro e ia me apaixonar pelo dinheiro. Talvez eu ia começar a gostar dessas coisas. As coisas materiais. Eu tenho até um amigo que ele foi meu primeiro patrocinador. Ele foi a primeira pessoa que deixou eu investir no meu ministério. É o Romário. Vou mandar um abraço pro Romário, porque é uma pessoa... Não é o senador. Romário, ele é um dos meus melhores amigos, assim, uma pessoa muito próxima, eu considero como família. E ele foi uma das primeiras pessoas que eu contei, assim, do meu chamado do ministério, né? E ele foi a primeira pessoa que me apoiou. Ele falou assim, não, eu vou te ajudar nisso aí. Ele tava desempregado na época. Eu falei, mas como que você vai... Não, eu vou te ajudar. Ele falou, eu vou te ajudar nisso aí. Eu vou, sabe? E ele foi meu primeiro patrocinador. Era a pessoa que me ajudou, assim. E... Por que eu falei disso? Porque um dia a gente tava conversando, eu e ele, assim, a gente conversa bastante e tal. E aí ele falou assim, cara, a gente tava trocando uma ideia, né, sobre a vida. Ele falou assim, cara, graças a Deus que você não sabe o que é ganhar dinheiro. Ele falou. Eu assim, porque ganhar dinheiro é bom, sabe? Ele falou, ter dinheiro é bom. Assim, hoje uma quantia pra mim já não consegue atender todas as minhas necessidades, porque quanto mais dinheiro você ganha, mais você vai arrumando coisa pra gastar. Ele falou assim, graças a Deus, mano. Eu falei assim, mas pra mim o que eu tenho já é muito bom, assim, sabe? Eu falo, mano, eu sempre falo pra Gabriela desde o começo. Eu falo, amor, a gente tem muito mais do que a gente merece. Eu falo, a gente tem muito mais do que a gente precisa. Cara, a gente tem tanto, sabe? Pra mim já é tanto, mas tipo assim, então talvez, essa pergunta que você fez é interessante. Talvez não, talvez eu teria me apaixonado mais por outras coisas. Talvez as coisas deste mundo teriam me enchido os olhos, porque elas são atrativas aos nossos olhos. Não vamos ser mentirosos, né? Hipócritas, né? Hipócrita, assim. Mas hoje, graças a Deus, é algo que não mexe com o meu coração. Aí o Thiago perguntou o quê? Assim, como é... Se a pessoa, você acha que a pessoa tem que largar tudo? Lembrei. Sim. Me fizeram essa pergunta em 2020 também, na pandemia. No meio da pandemia. No meio da pandemia, a gente atendi bastante igrejas, assim, com coisas missionárias e tal, via Zoom, né? Online, tudo remoto.
E aí eu dei uma palestra de missões para uma igreja lá. E aí no final abriu para perguntas e a menina perguntou: olha, para ser missionário, precisa largar tudo? E aí a resposta que na hora me veio assim, né? E a mesma que eu vou te dar agora, é que para ser missionário não precisa largar tudo. Para ser cristão precisa largar tudo. Para ser um cristão você precisa deixar tudo pelo evangelho. Não foi o que Jesus disse? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, então siga-me. Então, para ser um cristão, eu preciso abdicar. Voltando para a mesma coisa, né? Abdicar dos meus sonhos, abdicar do que eu enxergo como correto e começar a viver o que ele tem para mim. Então, para ser cristão, eu preciso abdicar os desejos da minha carne, né? Eu preciso abdicar os desejos que eu tenho, que eu acho como certo, a minha visão de vida, a minha cosmovisão. Tudo muda quando eu sou um cristão, né? Então, e eu deixo para trás aquilo. Para ser um missionário é a mesma coisa. O missionário não é um ET, né? Não é aquela, nossa, isso aqui é o diferente. Não. Ele leu uma ordem e obedeceu. E todos precisam ler essa ordem e obedecer também. Que é a ordem que está em Mateus 28. Né? Se a gente começar, que é o ID, se a gente começar a tratar aquela ordem, como ordenança e não como sugestão, às vezes a gente trata o ID como sugestão, né? Toda a Bíblia é ordem, né? Não, aqui é ordem. Ah, não, mas isso aqui é sugestão. Não é a grande comissão, né? É a grande sugestão de Jesus. Jesus nos deixou uma grande sugestão. Qual que é a grande sugestão? Ah, se vocês estiverem tranquilos, se você não tiver o que fazer, se você não tiver o que fazer, se você fosse um desocupado, vai por todo mundo e prega o evangelho e faça discípulos. Mas só se você não tiver o que fazer. Às vezes a gente interpreta assim. Mas se a gente tratar o ID como ordenança, como de fato ele é, como todas as outras ordenanças de Jesus, que é muito fácil a gente valorizar só uma palavra de Jesus, né? E não valorizar todas as outras. Se a gente valorizar como ordenança, a gente vai começar a valorizar, a cumprir o chamado. Então, assim, talvez não são todos. Talvez não são todos que irão deixar tudo. Assim, que eu falo de deixar o trabalho, deixar uma faculdade, como eu deixei, deixar a família. Casos diferentes, são casos, são chamados específicos, mas todos são chamados para cumprir a sua missão. Na verdade, o que nós temos um termo, é o Missio Dei. O que é isso? É a missão de Deus, a missão é de Deus. E o que ele faz? Ele envolve a sua igreja nessa missão. Então não é que eu tenho uma missão, Thiago, e você tem outra missão, não. Deus tem uma missão e nós estamos envolvidos nessa missão. Eu estou envolvido em um nível, você está envolvido em outro, você está envolvido em outra área, mas todos nós estamos envolvidos na mesma missão, a missão de Deus. O objetivo é o mesmo. Exatamente, a missão de Deus. Então talvez o Senhor não esteja te chamando para isso, para largar tudo, né, trabalho, essas coisas, por agora. Ou talvez o Senhor esteja te chamando, vamos considerar também, né? Não vamos deixar exatamente, não vamos deixar essa oportunidade lá. Não, isso aí é pro outro, isso aí é pro outro. Não, considere isso também. E se o Senhor estiver te chamando, eu te encorajo a seguir isso, porque eu já há 8 anos a tempo integral no ministério, eu posso dizer que vale a pena, vale muito a pena. Vale a pena seguir os sonhos de Deus. É gratificante. Nesses 8 anos, né, que você já tá nesse caminho, eu acredito que você conheceu muita gente. Tipo, o pessoal que fez IMPA aqui com você na sua época. Sim. Teve muita gente que desistiu, Sim, muitos. Hoje, a gente fala promoção, né? Da nossa promoção do IMPA aqui no Ministério a Tempo Integral, só tem eu, a minha esposa e a Letícia, que vocês conhecem. Caramba! Né? Mas quando entrou tinha quanto? Foram 12. Foram 12, E aí cada um foi seguindo o seu caminho, né? Foi seguindo Mas aí tu acha que é por quê? Assim, não dá pra... da vida mesmo? Não dá pra gente generalizar, assim, todo... Assim, mas cada caso é um caso. Você chegou a conhecer alguma história de... Cada um... Assim, talvez vai ficar... Se eu vou expor aqui a pessoa, então é melhor não, né? Mas... Ele não vai assistir não, pode falar. Talvez não mesmo. Não precisa ser não. Mas, eu conheço um amigo, eu conheço um cara que conhece um cara. Exatamente. Mas, assim, é realmente aquilo, né? A prioridade da pessoa muda, né? Então, eu não falo nem prioridades, porque se a gente fala no plural, já deixa de ser prioridade, né? Uma prioridade. Então, a prioridade da pessoa muda. Então, aí são diversas razões. São diversas... Da pessoa mudar, e assim... Mas o que eu acredito, o que eu tomo pra mim, pra minha vida e pra minha família, que minha família é a Gabriela, né? O que a gente toma como família, e eu falo isso pros jovens que entram no IMPA, e eu converso com os jovens que estão agora a tempo integral, é isso que eu falo pra eles. E eu faço que essa consciência caia na mente de todos. Quando Deus chama alguém é pra vida toda. Eu desafio vocês a lerem a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e buscar alguém que Deus chamou por um curto período de tempo. Todos foram chamados, de Gênesis e Apocalipse, foram chamados por Deus em um momento da vida e morreram servindo ao Senhor.
morreram cumprindo o chamado deles. Não tem alguém que foi, você é só por eu ia falar, só vai ser curto se morrer rápido. Exatamente, só se for assim. Então morreram na vontade de Deus. Então eu tenho essa convicção que quando Deus chama alguém é pra vida toda, não é pra um curto período de tempo, não é pra uma aventura. Eu vou lá viver uma aventura de 3 anos ali e já volto. Não é uma aventura. Os discípulos pensavam que era uma aventura, alguns deles, né? Porque Jesus passou 3 anos e meio ensinando eles, tudo mais. E aí João 21, o que acontece? Pedro fala o quê? No versículo 2. Eu vou voltar a pescar. Assim, tá bom, Jesus morreu, né? Já passou essas coisas aí, eu vou voltar a pescar. Vou voltar pra minha vida antiga. 3 anos foi legal, foi uma aventura boa, Jesus fez muita coisa nesse tempo. Mas agora eu vou voltar a pescar. E o que acontece? Jesus aparece lá na praia pra Pedro, né? E fala, Pedro, vem cá. Aí Pedro toma um susto, chama ele de cantinho e fala assim, Pedro, tu me amas? As 3 vezes. Aí já. As 3 vezes que ele quando negou... Quando passar isso em The Chosen, quando já era, tá? Eu vou chorar quando passar isso. Tu me amas? No grego ali, Pedro tá falando, o senhor sabe que eu gosto bastante de você, sabe? É o Filéu e o Ágape. O ágape, né? O ágape. O amor ágape. Você me ágape, você me ama. O senhor sabe que eu... Filéu, o senhor sabe que meu amor não é tudo isso. E eu gosto porque na última pergunta Jesus fala, então... Você não, mas ele fala, ele aceita o amor de Pedro. Ele fala, tu me filéu? Ele não pergunta mais ágape. Aí, senhor, tu sabe todas as coisas. O senhor sabe que eu te amo, sabe que eu te filéu. Pedro tá falando assim, o senhor sabe que o meu amor ainda não é aquele ainda, não é aquele perfeito amor. Ele falou assim, mas ainda assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, naquele momento, Jesus restaura Pedro, né? Restaura o chamado de Pedro, porque Pedro tinha voltado a pescar, tinha voltado pra vida antiga. Mas aí ele pensava, não, foi uma aventura, acabou. Mas Jesus fala, não, agora as minhas ovelhas vão ser pastoreadas por você, Pedro. Sabe? Então Deus ali já entrega essa responsabilidade pra Pedro. Rafa, assim, é porque eu tenho uma visão, né, de fora, você que tá dentro. Você não acha que às vezes essas pessoas que acabam meio que desistindo é porque não era um chamado mesmo? Porque eu encaro assim. Se for na emoção, de repente. Não tem como Deus me chamar, eu ter a confirmação que eu fui chamada pra aquilo, e eu simplesmente virar e falar, não vou fazer mais isso não. Eu sinto que, tipo, não tem nada a ver mais. Sim. Eu assim, pelo menos a minha visão, é isso que eu tô falando. Pode ser diferente da sua. Sim. Mas eu não imagino que alguém tenha confirmação de Deus de algo e ele tem certeza que é aquilo pra vida dele e ele simplesmente vai desistir de uma coisa que Deus mandou você fazer. Por incrível que pareça, sim, Alice, as pessoas ainda desistem. Mesmo com... Exatamente. As pessoas que passaram, que hoje não estão, eu posso dizer que eu vi essas pessoas realmente, genuinamente viverem um chamado. Né? E é o que Paulo fala para Timóteo quando ele escreve, né? Ele fala, Demas me abandonou. Ele amou o presente século, né? Então não é que Demas não foi chamado, não é que Demas, ele... que ele amou mais as outras coisas. E o nosso coração... As prioridades dele mudaram. Mudaram. E o coração do homem é enganoso, né? Então, por uma dificuldade, por uma frustração no ministério, porque o ministério não é um mar de rosas, não é fácil, né? Mas assim, a maior garantia que nós temos no ministério, para mim, a parte mais linda do ID, né, de Mateus 28, qual que é? Não, é ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que Jesus termina falando? E eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Sabe? Seguir o chamado de Deus, é uma garantia que você vai ter a presença de Deus com você todos os dias, que Jesus está pessoalmente. Então a gente não cumpre o nosso chamado sozinho. A gente faz esse chamado na companhia de Jesus. Na verdade, nós estamos apoiando o trabalho que ele está realizando. Sim. A gente não está sozinho nessa. Então, às vezes, por frustrações, decepções no meio do chamado, a gente acaba abandonando. E o ser humano é assim. Na primeira viagem missionária de Paulo sai com Barnabé, ele sai com mais um jovem. Quem é? João Marcos. João Marcos. Né? O que acontece com o João Marcos no meio da viagem? Ele abandona. Tchau. Ele abandonou no meio da viagem. Vai lá, Paulo. Não sei, a gente não sabe por quê, não sabe se ele ficou doente, a gente não sabe se foi muito difícil, se ele tava com saudade de casa. Porque o ser humano tem. Se ele abandonou. Sabe, a gente não sabe o que é. Depois o que acontece? Paulo, ele fala, na próxima viagem você não vai. Comigo, eu e você. Comigo. Eu e você não. Desistente, não é comigo. Paulo já era mais radical. O Barnabé falou assim: não. Vem cá comigo, então. Vem, João. Aí se separam, né? Se separam os dois. Paulo chama Silas para ir com ele. E Barnabé segue com João Marcos. Depois, lá na frente, na carta... Não me lembro se é na primeira ou segunda Timóteo. Mas Paulo chama João Marcos, né? Ele fala, e traga com você João Marcos, porque ele é muito útil no ministério. Né? Ou seja... sabe? O perdão, a gente aprende muita coisa. O perdão de Paulo, a gente aprende que João Marcos falhou.
mas ainda assim ele se redimiu, sabe? Ele desistiu, mas depois ele voltou atrás, ele tinha um chamado mesmo. Então essas pessoas que um dia estiveram a tempo integral podem voltar, sabe? Há espaço no reino de Deus ainda. Tem tempo, né? A gente aprende com o Barnabé que a gente sempre tem que acreditar nas pessoas, né? Barnabé decidiu ali acreditar nesse jovem, ainda que ele tivesse falhado, que as pessoas sempre merecem uma segunda chance, né? Com Paulo a gente aprende a perdoar as pessoas, né? Que a gente não deve levar esse rancor pra vida toda. Ele reconhece, não, esse menino é muito útil no ministério, traz ele pra cá, ele é uma bênção, sabe? E com o João Marcos a gente aprende a não desistir, mesmo que a gente já tenha falhado alguma vez. A gente pode sempre ter uma oportunidade nova no ministério, né? Pra gente. O Senhor sempre conta conosco pra fazer a sua obra. Interessante você falar sobre isso, porque assim, tem muita gente que pensa que, para eu ser missionário eu preciso ser pastor, eu preciso, né, ter um título, eu preciso, né, ter uma formação primeiro, fazer a faculdade de teologia, mas o chamado ele vai um pouco além disso, né? Sim, com certeza. E a gente pode então dizer, na sua opinião, que a obra missionária vai além disso, além dos pastores tradicionais, né, daquilo que muita gente tem, né, essa visão engessada, e que todos podem ter alguma coisa para contribuir nessa missão? Com certeza. Eu acho que, na verdade, os pastores e missionários são só a ponta do iceberg. Eles estão na linha de frente, estão realizando esse trabalho missionário, mas eu acho que a força da igreja está no corpo, né? Não em apenas alguns, não. A força está na unidade, no corpo, né? Da igreja conseguir cumprir totalmente o seu potencial. Então, a gente vê o exemplo em João 4 da mulher samaritana, por exemplo. Ela conhece Jesus, né? Ela tem esse encontro com o Messias ali. E aí, o que ela faz em seguida? Ela corre pra aldeia dela pra falar, gente, eu encontrei o Messias. Parece que não, parece que vindo de mim é mentira, né? Eu sou uma mulher que toda a vida toda errada, mas eu encontrei o Messias. Aquela mulher foi uma missionária, né? Saiu, foi. Ela foi, levou lá, depois os samaritanos vieram, ouvia Jesus. Depois, e a Bíblia fala que depois eles já criam, uma das primeiras missionárias. Já não criam mais, os samaritanos já não criam mais pelo que ela tinha falado, mas porque eles tinham visto, que eles tinham ouvido, né, de Jesus. Então, assim, não, com certeza o trabalho missionário não se resume a quem possui um cargo eclesiástico, vamos dizer assim. A força do trabalho missionário está na igreja, está no corpo de Cristo. Outro exemplo é o cego, né? Tipo, até ele é curado por Jesus, um dos cegos, né? Dos muitos que Jesus curou. Ele é curado por Jesus, e de repente os líderes ali, né? Os mestres religiosos chegam e falam assim: quem te curou? Em que autoridade ele te curou? Por que ele te curou no sábado? E aí eles falam. Ele está preocupado com outra coisa. Com outra coisa. Né? Ele fala assim: eu não sei o nome dele. Eu sei uma coisa, eu sei que antes eu era cego, e agora eu vejo. Então uma das coisas que a gente pode fazer poxa, Rafael, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não tenho conhecimento. Cara, conta o que Jesus fez na sua vida. Testemunho já fala do que Jesus fez na sua vida, cara. Quantas coisas Jesus já fez na nossa vida? Quantas vezes a gente já viu o poder dele na nossa vida? Conta, compartilha isso, testemunha isso. Ixi, isso tem um poder assim que a gente não imagina, sabe? Nem imagina o poder sobrenatural que há no que Jesus fez na nossa vida e como isso pode impactar outras vidas. É verdade. Bom, Rafa, foi um papo muito interessante. Legal. A gente aprendeu bastante. Eu não sei você, Alice, mas eu aprendi bastante. Expandir um pouco a minha visão. E nessas considerações finais aqui que você vai fazer pra galera, qual que é o conselho que você deixa pra quem tá assistindo e tá sentindo esse chamado ou tá em dúvida ainda, né, sobre essa veia missionária? Qual que é o conselho que você deixaria pra essa galera? O conselho que eu deixaria é seja obediente. Seja obediente ao Senhor. Ouça, você já ouviu a voz do Senhor e não seja guiado apenas por emoções, né? Seja guiado pela razão também, os dois alinhados. Nenhum sozinho é bom. Alinhe os dois de forma espiritual, seja obediente ao Senhor. Se você tem ouvido esse chamado da parte de Deus, obedeça. Obedeça essa ordem que o Senhor tem te dado. E sem medo, tome coragem, cobre coragem, né? Receba coragem na presença de Deus, porque vale a pena. O que eu posso dizer pra você é que você está prestes a viver os anos mais incríveis da sua vida. Se o Senhor está te chamando, está prestes a viver os anos mais fascinantes da sua vida. É fascinante servir o Senhor, é interessante, é maravilhoso, me enche os olhos, assim, todas as vezes que eu penso nisso, é muito bom. Então, eu posso te dizer isso. Obedeça, não deixa passar. Porque eu já conversei com pessoas um pouco mais velhas, que ao se deparar com a nossa vida, fala, nossa, na sua idade eu tinha um chamado. Na sua idade eu senti o Senhor me falando. Deixou passar, né? Mas eu não consegui, eu não tive coragem. Então, o que eu posso dizer é que você vai sentir esse
poxa, eu deveria ter feito. Então obedeça. Se você está ouvindo uma voz, se você está ouvindo o Senhor falar com você, e o Senhor fala de muitas formas diferentes, o Senhor não vai falar talvez da mesma forma, talvez sim, que ele falou comigo, mas tem do jeito que o Senhor fala com você, o jeito que Deus fala diretamente com você. Discernimento, né, também. Nem sempre vai ser um anjo descendo, nem sempre vai ser uma profecia, nem sempre vai ser uma voz audível, né? O que a gente tem como certeza é que o testemunho interior, isso todo cristão tem, que é o que é o testemunho interior? É a promessa que Paulo nos deu, né, nas suas cartas, fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, né? Então o Espírito de Deus, ele sempre vai confirmar algo no nosso interior, né? Aquela certeza que a gente tem sobrenatural. Isso é o Espírito Santo de Deus, é o testemunho interior, né? E outra, não pense que é coisa da sua cabeça, porque não é. Porque, vamos ser sinceros. Assim. Vamos ser sinceros aqui. Qual é a pessoa que deseja largar tudo, que deseja... esse é um desejo humano? Não é. Isso é algo espiritual. Isso é algo espiritual. É Deus que está colocando em você. Exatamente. Então, não, isso é coisa da minha cabeça, é coisa do diabo. Não, o diabo não quer que você seja missionário. Pode ter certeza. Olha, se tem uma coisa que ele não quer isso. Exatamente. Então, a concorrência. Considere que isso é algo do Senhor sobre a sua vida e obedeça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Rafa. Rafa, muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo. Prazer. Prazerzão estar com você Obrigada, aí. Foi muito instrutivo, né, esse papo todo. Muito bom. Pra galera que tá assistindo, não deixe de assistir os outros episódios, né, do podcast que já estão no canal. Se inscreva no canal, não se esqueça de dar um likezinho, dar o joinha lá embaixo. Ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Compartilha com a galera também, mande nas suas redes sociais. Nosso editor-chefe aí vai botar as redes sociais aí na tela também pra gente tá compartilhando. E muito obrigado. Muito obrigada pela audiência de vocês. E até a próxima. Tchau. Fique com Deus.